Fala galera! Antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e espero que goste do vídeo porque tá muito bom. No final do capítulo anterior, Han Dae-sung estava ocupado protegendo seus entes queridos e roubando seus pertences mais valiosos para implantar uma criatura invocada em cada um desses artefatos, para que eles despertem e protejam sua mãe e irmã. A convocação faz um juramento de proteção ao mestre. Depois disso, Dae-sung deixa o panteão satisfeito. Ryu aparece diante dele e pergunta se o portal é a fonte do poder de Han. Dae-sung olha para a garota e não entende quem ela é e de onde ela vem. Ela responde que é do clã Fortes e dá seu nome. O cara provoca a menina dizendo que ela é uma garotinha e pergunta como ela sabia onde olhar. A menina se aproxima do personagem principal. Ryu diz que ela se parece com Dae-sung e pede que ele a ajude. Kan não quer ouvir a garota e a empurra para longe. Entretanto, de repente, Ryu desaparece. Uma boneca permanece em seu lugar e Kan cai em estupor. Imediatamente, energia demoníaca começa a emanar do brinquedo e o sujeito a reconhece. Algum tempo depois, os caçadores chegam ao portal formado e veem um enorme dragão no céu à distância, que está cada vez mais perto. Kan salta da criatura invocada. Os outros caçadores estão felizes com a chegada do protagonista. Não muito longe do personagem principal, no pier, está sentado Ryu, que parece estar afastando alguém invisível. Depois de um momento, ela fica em silêncio e Dae-sung se aproxima da garota, perguntando se ela é do inferno. A menina se levanta e concorda com o rapaz, feliz por ele tê-la entendido. Observando o comportamento de Ryu, Han não consegue entender o que há de errado com ela. A garota pula em volta do personagem principal, explicando que quando ele está por perto, o barulho em sua cabeça para. Antes que Ryu pudesse terminar seu discurso, Baek Harin apareceu de repente ao lado dele, dizendo-lhe para parar de falar bobagens. Ryu lamenta que outra caçadora tenha aparecido e chame a atenção de Han. Karin anuncia que foi nomeada como principal suporte para o personagem principal. Virando-se, o sujeito percebe, cansado, que mais e mais bastardos estão cavalgando em suas costas. Ryu está bravo porque Dae-sung não presta mais atenção nela. Baek vê a condição de Ryu e se aproxima dela, dizendo que ela foi quem curou os caçadores que sofreram por causa de Ryu e sua habilidade amaldiçoada. Dae-sung se vira para as garotas e pergunta se elas já terminaram. Karin fica surpresa que o cara nem olhou, mas desviou o olhar e Ryu fica feliz que a personagem principal ficou do lado dela. Por fim, os caçadores se dispersam em barcos e seguem em direção ao portal. Ryu está secretamente feliz por não sentir dor quando está com o personagem principal. Seguindo o barco de Han, está um caçador de cabelos longos, cuja aparência foi adotada por Jin do clã do Cavalo Vermelho. Ao se aproximarem do portal, Karin percebe que a visibilidade é muito ruim, deixando-os vulneráveis. Baek usa a habilidade Detecção de Luz. O ambiente fica muito mais claro, e os caçadores agradecem a Karin. A caçadora avisa os outros que algo está por vir. De repente, pequenas criaturas de aparência fofa se aproximam dos barcos. Os caçadores relaxam, mas um momento depois uma criatura enorme aparece da água. A Rainha Jigger. Karin fica assustado e não entende o que é. As criaturas fofas obedecem ao monstro e atacam os caçadores. Dae-sung, após avaliar a situação, decide que retornará para casa rapidamente. Mas então ele vê Giger e muda de ideia rapidamente. O cara decide recorrer a Ryu. Ele diz à garota que se ela o ajudar, ele ajudará a resolver o problema dela. A menina não consegue acreditar na sua felicidade e está sinceramente feliz. Dae-sung diz para Ryu se acalmar e pede para ela tirar o monstro da água. A menina sorri e promete cumprir a tarefa. Enquanto isso, Kan contata Karin via rádio. A princípio, a caçadora não entende nada sobre as criaturas em movimento das quais o sujeito estava falando. Entretanto, ela logo vê grandes insetos atacando os navios. Jin, do clã do Cavalo Vermelho, vê a vulnerabilidade dos caçadores e decide que é hora de atacar. O cara usa o poder da furtividade. Ryu, enquanto isso, se prepara para mergulhar para atender ao pedido de Han. Alguns caçadores do clã Fortes estão preocupados com a garota. Enquanto isso, em um café, Ho conhece uma garota que se aproxima dele. Uma garota de boné preto cumprimenta um rapaz e diz que chegou recentemente. Finalmente, Ho e Shin se apresentam um ao outro. Dentro do portal, Ryu nada até o monstro. A menina estuda melhor o inimigo. Superficialmente, Karin avisa a todos para se concentrarem na batalha. Han, observando de longe, vê o chefe surgir e suspeita que Ryu fez tudo corretamente. Tirando sua arma,
o personagem principal aguarda ansiosamente pela luta. Usando uma técnica que lhe permite voar, Daesung se aproxima do inimigo. Han usa uma técnica que cria uma bola de fogo direcionada ao inimigo. Satisfeito por seu oponente estar quase derrotado, Daesung fala com ele em tom de zombaria. Ryu, ao ver Han, fica feliz porque o cara superou todas as suas expectativas. A menina acredita que ele a ajudará a se livrar do barulho irritante em sua cabeça. Ryu grita com Han, lembrando-o de sua ajuda a ela. Daesung diz que ela precisa esperar. De volta, Harin continua lutando contra grandes insetos nos navios. Os caçadores usam armas de aura, e a garota pede que eles se concentrem melhor. Outros caçadores nadam até o navio de Karin, oferecendo ajuda. A menina responde que precisa de ajuda às 11 horas. Entretanto, entre os caçadores está Jin, do clã do Cavalo Vermelho, que os lidera e sugere que eles matem Harin primeiro. Quando Jin se aproxima da caçadora, que não sente a presença do sujeito atrás dela, ele se sente ameaçado. Han Daesung aparece atrás dele. O protagonista fica surpreso que Karin ainda não tenha terminado. Ela responde que está fazendo o melhor que pode. Han se aproxima da garota sem notar Jin. Jin olha para Daesung e pensa que esta é sua oportunidade de vingança. O personagem principal lança uma técnica de queima para acabar com seus oponentes. A tecnologia é de grande escala e Baek aborda Daesung, dizendo que ele poderia machucar as pessoas. Imediatamente, Jin começa a aparecer ao lado dos caçadores. Han calmamente reconhece Jin e fica surpreso por ele ainda estar vivo. O cara saca uma arma contra o personagem principal. Jin perde a paciência e começa a ameaçar o personagem principal. Entretanto, algo acontece e o garoto do clã do Cavalo Vermelho cai no mar, e Khan não presta atenção. Os outros caçadores começam a reconhecer Jin. De repente, tentáculos escuros e fumaça preta aparecem perto da nave, tornando impossível ver qualquer coisa. A nave de ataque e o Baek são protegidos por uma barreira de força. No entanto, a menina não tem tempo de se defender por um segundo, mas é salva por Khan, que intercepta o tentáculo. Jin emerge da água, tendo recebido uma nova forma de corpo e força, e agora pretende se vingar de Khan. Enquanto isso, no café, Ho faz um acordo com Shin. Se ela ajudar, o clã Daesung fornecerá apoio para tirar Huang da prisão. A menina pega o cartão de visita e pergunta como pode ajudar. Ho diz que eles precisam descobrir a localização do Professor Park. Shin responde que essa informação é confidencial e que ela precisa falar primeiro com o líder do clã. Enquanto isso, no portal, muitos caçadores se encontram na água por causa de Jin. Daesung luta contra o inimigo e brevemente se pergunta se sua técnica poderia matar outros. Em certo momento, Jin usa seus tentáculos para pegar Han e grita que irá matá-lo. Karin, vendo isso, se intromete, e os outros caçadores perguntam a ela o que fazer. De repente, o personagem principal se vê ao lado da caçadora, e ela não entende como ele se moveu tão rápido. Daesung diz aos outros caçadores para saírem rapidamente se não quiserem morrer. Indo em direção a Jin novamente, o protagonista ativa uma técnica poderosa. Jin, observando o rapaz, o perde de vista por um momento. De repente, uma bola criada por Han aparece bem acima da cabeça do inimigo e Jin fica furioso e não entende por que Daesung é tão forte. Devido à técnica, Jin é derrotado e grita para o protagonista que o amaldiçoará até no inferno. Baek Harin, Ryu e os outros caçadores observam o protagonista do navio e ficam impressionados com sua força. Khan recebe uma notificação do sistema informando que ele recebeu uma essência de Khonse. Algum tempo depois, um navio do clã dos carregadores, liderado por An Daesung, navega até o portal. Yong também está a bordo, filmando a transmissão. O cara diz que tem um conteúdo especial e apresenta An Daesung. Ao se aproximar do portal, o streamer recebe uma grande doação e agradece pela tradução. Após a missão, Ryu e Han se encontram no salão de treinamento do clã Fortes. A garota fica brava com o rapaz por dar um peteleco nela em vez de espantar o fantasma. Mas Khan responde que ele fez isso para espantar a magia. O personagem principal explica que essa Maria é algo como éter e pergunta de onde a garota tirou isso. Ryu sorri e responde que ela entrou no portal do despertar. Daesung não acredita na garota e pergunta novamente. Ryu sorri e pede para Han se curvar. Daesung se inclina e a garota sussurra em seu ouvido que às vezes um portal com os números aparece dentro do portal que tem a capacidade de despertar. Ela continua dizendo que queria tanto acordar que entrou nele apesar do perigo. Khan se pergunta se um portal para o inferno foi aberto.
De repente, o cara recebe uma notificação do sistema de que uma missão começou devido a uma invasão, e ele fica furioso com a notícia. O protagonista se vira e se afasta de Ryu, dizendo que é hora de ir. Enquanto isso, na prisão para caçadores, eles chegaram a Huang. O homem senta-se em silêncio e espera ser solto. Xin Chuan foi até o prisioneiro e cumprimentou o líder. O líder do clã sorri e diz que está feliz em ver o aluno saudável. Huang disse à garota que Pak poderia ajudá-la a restaurar o reservatório de aura destruído, mas o clã do Cavalo Vermelho estava envolvido. Deixando seu mentor, a garota fica furiosa com o clã do Cavalo Vermelho pelo que fizeram com ela. Enquanto isso, Kan chega ao panteão com um servo e não entende por que o sistema notifica sobre isso. Ryu imediatamente aparece atrás dele e Daisung fica assustada, sem entender como ela chegou ali. A menina diz que quer lidar com magia tão bem quanto ela e pede para Kan ensiná-la. Depois de receber informações sobre Ryu do sistema, Daisung se pergunta se ele acidentalmente a tornou uma serva quando colocou o selo. Olhando para a garota, ele decide o que fazer. Um momento depois, o protagonista agarra a mão da garota e invoca um portal para o domínio do Rei Fantasma. O cara e Ryu começam a ser transportados para um novo local. Ao chegar em um novo lugar, Daisung se vê acorrentado a uma parede. Ryu imediatamente aparece na frente do cara. Há uma mesa ao lado deles onde estão várias ferramentas. Daisung se vira para a aluna e pede que ela destranque as algemas. Ryu pergunta por que Han não consegue quebrar as algemas com magia, mas o protagonista diz que sua magia está bloqueada. Ryu sorri e diz que vai tentar. Um momento depois, as algemas caem e o protagonista pergunta à garota como isso aconteceu. Ryu sorri e diz que ela parece se encaixar naquele lugar. Olhando para Ryu, Han percebe que suas habilidades parecem ter realmente melhorado. Depois de um tempo, sons são ouvidos e Daisung diz que o carcereiro chegou. Um colecionador de fantasmas anda pelos corredores do local. Ryu pergunta a Han se ela pode lidar com ele. Daisung reconhece a criatura e olha para ela. Na realidade, neste momento, Shin se encontra com Ho e diz que o levará ao laboratório de Park. Em seu laboratório, Roman analisa os resultados de experimentos que não o deixam feliz. No entanto, o homem não fica chateado, pois ainda tem amostras boas o suficiente. Olhando para a câmera, Roman vê Ho e Shin se aproximando em um carro. O homem está feliz por poder ter um caçador de nível A e o líder do clã Daisung ao mesmo tempo. Enquanto isso, no panteão, Ryu usa suas técnicas para atacar o colecionador. A menina ataca sua boneca e todos os ferimentos são refletidos no carcereiro. O inimigo fica visivelmente enfraquecido pelos efeitos da magia. O colecionador morre e a garota fica feliz porque naquele lugar seus poderes são realmente mais fortes. Daisung interrompe o aluno, dizendo que a preparação para os testes é mais difícil. Ryu imediatamente pergunta ao rapaz como ele descobriu sua habilidade. Ao se mudar para um novo lugar, o personagem principal percebe que já passou por esta rota. Han se vira para Ryu e pede que ele lhe dê sua boneca. Ele pega o artefato da garota e diz que irá chamar a aluna quando necessário. Ryu fica emocionado, pensando que a protagonista vai mais longe porque está preocupado com ela por causa dos perigos. E Daisung pensa consigo mesmo que não aguenta mais ouvir a garota. Quando Han vai embora, ele pensa que mencionar a recuperação do zelador do túmulo é uma armadilha e que mexer com ele só causará atrasos. Depois de pensar em tudo, o personagem principal avança. O arbusto espinhoso segue o sujeito imediatamente, e Daisung sabe que o contato com ele reduz ainda mais a velocidade. Quando possível, Han acelera e vê o colecionador de almas à frente. Passando pelo inimigo, Kan vê uma saída à frente. Entretanto, Daisung é novamente alcançado pelo inimigo e tenta se esconder dele. Um arbusto espinhoso aparece imediatamente, aproximando-se do personagem principal, e Kan fica tenso. Daisung fica preso e os espinhos o amarram. Enquanto isso, na realidade, Shin e Ho chegam ao lugar certo, e o rapaz, ao sair do carro, percebe que não foi fácil encontrá-lo. Shin concorda, respondendo que ela mesma só esteve naquele lugar uma vez. Ao se aproximarem do elevador, Ho fica surpreso por ele ser tão grande, e a garota responde que nunca foi assim antes. Roman sai do elevador e se apresenta como assistente do professor Pak. Enquanto isso, no panteão, Ryu senta e espera pelo protagonista, quando de repente ela o ouve chamando-a. Kan grita que ligou para ela várias vezes e pede para trocá-la rapidamente por uma boneca. A garota se levanta e está prestes a atender ao pedido de Daisung.
Ryu rapidamente se teletransporta para o lugar certo e se encontra bem na frente do monstro. Ela não se perde e pega a boneca para atacar o coletor de almas. Entretanto, o monstro é Khan disfarçado, e o garoto avisa a garota que ele não é perigoso. Quando Ryu pergunta por que o cara tem aquela aparência, Daisung não responde e está prestes a abrir a passagem secreta. Uma passagem para dentro da masmorra se abre diante dos heróis. Após descer, o herói descobre o Rei Fantasma abaixo e o sistema notifica Khan sobre o perigo do inimigo. Espiando por trás da cobertura, Daisung lamenta que ele e Ryu estejam atrasados. A criatura da frente está lançando feitiços especiais e ainda não vê o protagonista com o aluno. Khan explica que o rei já se tornou um fantoche das forças celestiais, então agora é mais difícil matá-lo. Depois de descobrir as estatísticas de Ryu, Daisung aprimora uma das técnicas de morte instantânea de Ryu, e a garota percebe isso. O protagonista explica que agora Ryu não morrerá após usar a técnica, mas perderá a consciência. A menina confirma que agora se sente muito mais forte. Han aponta para o Rei Fantasma e diz a Ryu para usar a técnica nele. O cara encoraja Ryu dizendo que ela terá sucesso. A garota pega sua boneca e está prestes a usar morte instantânea em seu oponente. Daisung pensa consigo mesmo que se as coisas não derem certo, as coisas serão difíceis para ele, então seria melhor se Ryu tivesse sucesso. Enquanto isso, a menina preparou tudo o que era necessário e agora está furando a boneca com uma agulha especial. Isso afeta imediatamente o Rei Fantasma e ele cai. Khan está feliz que tudo deu certo para seu aluno. A própria Ryu, após usar a técnica, desmaia e não reage ao rapaz de forma alguma. Saindo de sua cobertura, Han usa seu buff completo para acabar com o inimigo. Ao se aproximar do Rei Fantasma, o protagonista usa a naturalização do sangue. O inimigo daquela época já acordou, e Khan percebe que ele está usando a lâmina do pecado para acabar com o herói. Entretanto, o Rei Fantasma enfia a arma em Daisung e o herói não esperava por isso. O inimigo executa uma técnica para invocar uma alma viva. Assim, o protagonista desaparece e penetra na arma do Rei Fantasma. Na realidade, outro caçador está se aproximando do laboratório de Roman. Shin avisa Roman que ela se esqueceu de avisá-lo sobre outra pessoa que chegará aqui. O homem olha para a garota e fica tenso, perguntando de quem ela está falando. Depois de estacionar, Cho-Han sai do carro e se aproxima de Ho e Shin. A garota apresenta o caçador, o chefe do clã Marble, e diz que ele chegou para cooperar com o professor Puck. Roman observa que eles deveriam ter sido avisados sobre a chegada de tal pessoa. Cho-Han responde que admira o professor Park e suas invenções. Rowan pensa consigo mesmo que o caçador de Rank S caiu de cabeça na hora errada. Mas mesmo assim, ele se apresenta de maneira amigável como assistente de Puck. Cho-Han se vira para Ho e o recebe ali, ao que o jovem também responde de maneira amigável. Shin interrompe os homens, dizendo que agora todos estão reunidos e podem ir até o professor Park. Roman olha para a garota e percebe que ela tem bons instintos, já que levou outro caçador com ela, e imagina que ele definitivamente a matará e a transformará em um monstro. No entanto, após levar os visitantes ao laboratório, Roman pede que eles esperem pelo professor naquele local. Roman sai e Ho diz que a atmosfera no laboratório não é confortável. Enquanto Ho e Shin olham ao redor, Cho-Han entrega a eles 2 pulseiras, protetoras de aura. Cho-Han acrescenta que é melhor usá-los nos pulsos. A menina e o rapaz pegam os protetores e agradecem ao caçador. Shin conta a Ho que o líder Huang o aconselhou a levar Cho-Han com ele para o laboratório por segurança. Ho pensa consigo mesmo que se esqueceu completamente desse caçador e deveria pedir-lhe ajuda para modificar a arma de aura. De repente, algo começa a acontecer na sala, e Cho-Han avisa que é uma armadilha. A porta do laboratório é arrombada e monstros invadem o local. Cho-Han avança com uma arma, protegendo os jovens. O caçador habilmente empunha sua espada e derrota os orcs que correm direto para ele. Depois que os monstros são derrotados, Shin e Ho se aproximam de Cho-Han e o agradecem. O homem percebe que há um odor extremamente desagradável no quarto. Roman, observando os caçadores pela câmera, nota alegremente que aqueles que inalam o gás não conseguirão evitar outros monstros. Antecipando o que vai acontecer em seguida, ele vai lançar oponentes mais fortes. Enquanto isso, o protagonista se encontra dentro da lâmina da alma do Rei Fantasma. Muitas almas que estavam dentro da arma há muito tempo veem Daisung e vão em sua direção. O personagem principal olha ironicamente para as almas e está prestes a absorvê-las.
Enquanto isso, o Rei Fantasma encontra Ryu inconsciente. A criatura está prestes a matar a garota, mas não consegue controlar seu corpo e se esfaqueia com uma espada. O Rei Fantasma ouve a voz de Kan em sua cabeça e não entende o que está acontecendo. Um momento depois, o próprio monstro começa a penetrar a lâmina. Ao retornar, Kan observa com tristeza que cada busca tem sua própria dor. Alguém começa a aparecer na frente dele, e o sujeito pede cansado que nada acabou ainda. Uma divindade desconhecida aparece diante do personagem principal e pergunta a Kan quem ele é. Uma notificação aparece na frente de Daisung de que a divindade é um ser celestial, e o cara diz à criatura que ela mesma invadiu a casa de outra pessoa. A criatura pergunta a Kan se ele é o governante de todas as criaturas do inferno. A divindade fica furiosa e ataca o protagonista, mas ele se esquiva habilmente. Reagindo rapidamente, Daisung corta o braço do morador do céu. Em sua cabeça, Kan começa a ouvir as vozes dos habitantes do inferno, implorando para lavar sua vergonha com vingança no céu. O cara fica bravo e cala as vozes, dizendo que vai descobrir sozinho. A divindade se volta para Daisung e pergunta como ele pode ser o principal no inferno e se comunicar com suas criaturas se ele não é a divindade principal. O cara se apega às palavras da criatura sobre a divindade principal e pergunta a ela sobre isso novamente. De repente, o habitante celestial é acorrentado pelos apóstolos celestiais que aparecem repentinamente e a criatura pede perdão por seu erro. Os três desconhecidos permanecem em silêncio e ignoram os pedidos do habitante celestial. Kan, observando o que está acontecendo, se pergunta o que aconteceu. Entretanto, ninguém dá atenção ao sujeito e ele começa a ficar bravo com os seres celestiais. Preparado, Daisung corre em direção às criaturas desconhecidas. Com um golpe, Kan derrota 3 apóstolos e o ser celestial fica chocado com o quão inúteis eles são. Imediatamente, a mão previamente decepada da criatura se revela e sangue aparece. Enquanto o sistema notifica Kan que a missão foi concluída e ele ficou mais forte, o habitante celestial enfraquece visivelmente e a divindade principal o rejeita. A criatura muda de aparência e se parece cada vez mais com uma pessoa comum. Um momento depois, o habitante celestial se transforma em um bebê fraco. Daisung, vendo isso, não entende o que aconteceu. Logo, apenas um ovo de ouro permanece no lugar da criatura. Pegando o artefato, Kan se pergunta o que fazer com ele agora. O sistema notifica imediatamente o herói que, ao transformar o ovo, ele poderá obter uma criatura que seguirá o sujeito e ele iniciará a transformação. Enquanto a operação de transformação acontece, Daisung pensa que talvez isso o ajude a entender alguma coisa. Enquanto isso, na realidade, no laboratório, Ho e os outros estão lutando contra monstros e o jovem não entende por que tudo isso está acontecendo. Shin responde que o professor Park provavelmente está em apuros. O Shohan, de pé na frente, monitora cuidadosamente a situação e protege os jovens dos monstros, pedindo silêncio. Um monstro mutante com 2 cabeças está se aproximando dos caçadores. A criatura pula até Shohan e os outros, dizendo que não vê pessoas há muito tempo. Ho e Shin perguntam a Shohan o que é. O caçador sênior responde com horror que o que eles estão vendo é um experimento de fusão de um humano com um monstro. Olhando para Shin, o monstro diz que ela é muito bonita e espera que ela se torne uma cabeça ao lado dele. A menina fica furiosa e saca uma arma para atirar na criatura. Entretanto, após uma rajada de tiros, o monstro sorri como se as balas não tivessem feito nada a ele. Então Shohan o ataca com sua arma. O monstro diz ironicamente que o ataque foi sem aviso. Shohan continua atacando e usa uma técnica que destrói uma das cabeças do monstro. A cabeça restante começa a ficar irritada, gritando que não entende como o caçador ousou matar seu animal de estimação. O monstro fica agitado e se prepara para atacar. Shohan, correndo em direção ao inimigo, percebe a arma, percebe o último momento. Ele é jogado para longe, então agora Shin terá que lutar com ele. O monstro ri e diz que parece que o professor terá que lhe dar uma nova cabeça. Enquanto isso, no panteão, o Kan abre um ovo incomum. Uma pequena criatura com asas, semelhante a uma fada, emerge dela. A criatura cumprimenta sua nova dona, mas Ryu não entende que uma fada está se dirigindo a ela. Daisung olha para a criatura e pede que ela lhe conte sobre os céus. A fada pede desculpas e diz que não tem lembranças associadas a eles. O personagem principal fica bravo, saca sua arma e diz que a criatura é simplesmente inútil. Entretanto, um aluno aparece diante dele, pedindo que ele não mate a fada. A menina sussurra para a criatura mostrar ao Kan o que ela pode fazer, e dessa forma, ela permanecerá viva.
A princípio, a criatura não entende o que lhe mostrar, mas um momento depois, ela liga para a loja celestial. Ryu sorri e diz que essa é uma habilidade legal. Enormes balcões com vários artefatos aparecem ao lado dos heróis. Khan examina os bens e vê um diário do futuro. E a criatura lhe explica que esse item fornece informações sobre o futuro próximo. Após adquirir o item, Daisung começa a estudar as informações contidas nele. Ao ver o futuro que preocupa seu amigo no laboratório, o menino fica furioso. Um momento depois, o protagonista e Ryu retornam e o rapaz espera que a garota chegue em casa sozinha. Ryu pede para ir com ele, mas Daisung a manda embora. A garota pede novamente para ele levá-la com ele, mas Khan se vira e pede severamente para ele não repetir suas palavras 2 vezes. No laboratório, Shin continua a conter o monstro. Chohan volta a si em algum momento. Acontece que o caçador é um ciborgue, e seu corpo é composto quase inteiramente de partes substituídas. O homem se levanta e fica bravo com o monstro. Com força renovada, Chohan avança em direção à criatura e a ataca. O monstro não esperava tal ataque, e o homem continua a espancá-lo. Usando equipamentos mais poderosos, o caçador destrói o monstro. Shin e Ho se aproximam de Chohan por trás, perguntando como ele está. Ho pensa consigo mesmo que o caçador realmente escreveu armas de aura em todo o seu corpo. Voltando-se para o menino e a menina, Chohan diz que precisa de tempo para que seu corpo restaure a carga do núcleo etérico. Ho diz em voz alta que a situação é repugnante e é como se estivessem dançando ao som do bastardo Roman. Roman vê pelas câmeras que os caçadores conseguiram lidar com seu monstro e lamenta que eles terão que soltar outro. Ele aperta um botão especial, arrependendo-se, pois planejava pegar os caçadores relativamente ilesos. Enquanto Chohan se recupera, Ho silenciosamente espera não morrer ao lado de um caçador de tão alto escalão. Mas antes que o sujeito possa dizer qualquer coisa em voz alta, uma seção do laboratório se abre não muito longe deles e outro monstro sai de lá. Roman, olhando para os caçadores, pensa que precisa pegar pelo menos partes de seus corpos antes que o homem-cabra convocado os destrua. Shin avalia rapidamente a situação e acredita que o monstro é um monstro do nível besta. Chohan concorda, acrescentando que Goatman provavelmente é de rank S. Ao ouvir isso, Shin e Ho olham para o inimigo em choque. Enquanto isso, o monstro se aproxima lentamente dos caçadores. Chohan investe contra ele, mas Goatman desvia. A criatura agarra a mão do caçador e Chohan percebe com horror que está perdendo velocidade para o monstro. Goatman habilmente arranca o braço do caçador na altura do cotovelo e joga o corpo para mais longe de si. Shin corre para atacar, com a intenção de ferir o monstro. No entanto, a criatura joga a garota para longe, mas o protetor em seu braço protege Shin de ferimentos graves. Chohan volta a si e com uma mão direciona seu poder contra o inimigo. Mas o homem-cabra é mais forte. A criatura intercepta o caçador e está prestes a acabar com ele, quando de repente o grito de Ho é ouvido ao lado. O monstro se distrai com uma voz estranha e se aproxima do jovem. Entretanto, Ho não tem muito medo dele e diz em voz alta que conhece uma pessoa que pode derrotar o monstro. Goatman balança o braço para atacar e Ho fecha os olhos em preparação para o golpe. Entretanto, uma parede de sombras de criaturas invocadas aparece bem na frente do sujeito. Khan emerge e olha para Goatman. Shin também percebe o personagem principal e o reconhece. Daisung se vira para o amigo com um sorriso, feliz por ele ainda estar vivo. Ao sorrir e pergunta por que ele morreria, já que ele tem intuição de nível S. Entretanto, os amigos reagem imediatamente ao monstro que se aproxima de Shin. Goatman estava prestes a matar a garota, mas a tecnologia de Khan não permitiu que ele fizesse isso. Daisung sorri e usa sua habilidade de furtividade para atacar. Goatman não consegue ver Khan, então ele ataca tudo. O monstro usa o som para enfraquecer os inimigos, e Ho e Shin devem cobrir os ouvidos para não ficarem surdos. Em algum momento, Goatman encontra Khan. Roman, vendo que Han Daisung veio ajudar, fica furioso. O homem aperta um botão especial na mesa de controle que o ajudará a derrotar os caçadores, mas se arrepende. Roman libera quimeras particularmente perigosas, então você precisa sair do prédio o mais rápido possível. Aproximando-se calmamente do elevador, o homem percebe que nem mesmo Khan consegue sair dali. Na sala onde os heróis estão, um sistema de contagem regressiva é ativado e ninguém entende o que está acontecendo. Khan, pelo contrário, está furioso porque há muita confusão em todos os lugares. Os compartimentos do laboratório se abrem um após o outro, e de lá saem todos os tipos de monstros.
Ele se pergunta horrorizado quantas pessoas foram objeto de experimentos no laboratório. Shohan, que caiu em si, diz que todos esses monstros foram criados pelas ampolas do despertar. Ho, vendo o estado do caçador sênior, diz ao protagonista que ele terá que lidar com todos os monstros. Olhando ao redor da sala, Dae-sung percebe que poderia derreter tudo o que havia lá dentro. Então o cara usa a tecnologia para transportar todos para o domínio do Rei Fantasma. Ho e Shin ficam chocados com a mudança de território e ficam impressionados com as habilidades de Han. Shohan também fica surpreso ao perceber o quão forte o personagem principal é. Dae-sung calmamente ordena que o exército de mortos-vivos se levante. Hordas de guerreiros aparecem atrás do sujeito, incluindo o próprio Rei Fantasma. O Khan ordena que eles exterminem todos os inimigos no território. Enquanto os guerreiros de Khan lutam com seus oponentes, o próprio personagem principal diz aos seus companheiros que eles estão seguros. Roman de repente percebe que parou e vê um buraco no teto. Khan aparece e cumprimenta o homem com um sorriso. Ao descer para sua cabine, Dae-sung o repreende por atiçar os monstros e tentar escapar. Roman não se perde e diz que Khan correspondeu a todas as suas expectativas e pode matá-lo. Dae-sung agarra o homem pelo colarinho e pergunta o que ele está fazendo. Mas Roman não entende o que ele está falando. O humor de Khan muda, e ele conta ao homem que recentemente recebeu uma habilidade interessante. O protagonista usa uma técnica especial e penetra na consciência de Roman. Em suas memórias, Roman foi surpreendido por uma divindade desconhecida com um olho estranho. O soro que Sogo usou foi dado a ele por Roman. Por seus bons serviços, o homem recebeu o corpo de Khonse, para que após a morte ele pudesse ressuscitar com um novo corpo. Dae-sung, após analisar todas as memórias do homem, encerra sua influência sobre Roman. O cara olha para o homem e diz que ele é um verdadeiro canalha por sacrificar pessoas para ter um corpo duradouro. Dae-sung sorri e diz que o homem não merece morrer daquele jeito. Enquanto isso, no laboratório, falta 1 minuto para a autodestruição, mas uma criatura semelhante ao Homem-Cabra entra na sala. Ele insere uma chave especial para impedir a autodestruição planejada. A criatura para e não entende o que aconteceu ali. De repente, a porta do laboratório se curva e Khan entra. O cara vê o Homem-Cabra e se prepara para matá-lo. Entretanto, o monstro não demonstra agressividade e pergunta quem é Khan. Depois que Han ignora a pergunta, Goatman se apresenta como Pak. O Khan fica surpreso e pergunta novamente à criatura. Algum tempo depois, todos se reúnem no escritório do laboratório. E Park revela que foi culpa dele que o líder Huang foi preso. A criatura acrescenta que ele deve ser libertado em breve, porque há muitas evidências apontando para conexões ilegais de seu assistente com o clã Red Horse. Ó pergunta cuidadosamente a Shin se é realmente Park que está na frente deles. A menina, depois de pensar um pouco, responde que a voz é parecida. Shohan olha para Pak e não acredita no que vê, pois o professor se fundiu completamente com o monstro sem perder a razão. Puck se vira para o caçador mais velho e diz que ele obteve bastante sucesso na substituição de partes do corpo por armas de aura. E o professor pergunta a Shin se ela veio resolver os problemas com o reservatório de aura, e a garota confirma isso. Pak diz que, no caso dela, faz sentido recorrer a ampolas de fusão, mas a recuperação total é difícil de garantir. Entretanto, Dae-sung interrompe a conversa de Park e Shin, perguntando se o professor tem algo a lhe dizer. O cara perguntou o que o professor estava fazendo enquanto algo incompreensível acontecia no laboratório. Pak diz que se tornou a primeira amostra de fusão porque acreditava que simplesmente despertar sua aura não era suficiente. Então Pak e seu assistente decidiram conduzir um experimento para fundir um humano com um monstro. Entretanto, o assistente e Pak tinham objetivos diferentes no experimento. Portanto, eles falharam. Mas no caso de um experimento mal sucedido, uma transição automática para a hibernação foi configurada. Ó pergunta a Pak se sua aparência atual não significa que o experimento foi um sucesso. O professor explica que devido ao forte impacto no aparelho de hibernação, o corpo original morreu. Ó começa a perguntar mais a Pak sobre o dispositivo, mas Han o interrompe. O personagem principal diz desesperadamente que aparentemente o professor não sabe nada sobre a base de Hons. Todos os presentes perguntam ao rapaz sobre quais pessoas de Hons ele está falando. Khan explica que esses são os que criam portais de outro mundo e invocam monstros. Algum tempo depois, Roman recupera a consciência em um lugar diferente. O homem é acorrentado a uma mesa e, percebendo sua situação, grita com Khan, exigindo que ele simplesmente o mate. Um coletor de almas aparece imediatamente ao lado do homem.
Roman fica nervoso e tenta sair da armadilha, mas não consegue. O monstro diz com prazer que gostará de separar o corpo sujo de sua alma. Enquanto isso, as principais divindades se reúnem no buraco de minhoca Conce. Elheim, Senhor do Leste, declara que a injustiça aconteceu novamente no leste. Wolf, o Lorde do Norte, pede detalhes a Elheim. Karina, a governante do Oeste, compartilha a notícia de que caçadores japoneses conquistaram recentemente um portal de alto escalão. O Senhor do Sul, Azar, está esperando que Elheim termine rapidamente as notícias. Elheim diz que perdeu 2 de seus cinegrafistas na Coreia. Colegas pedem à criatura mais detalhes sobre o incidente na Coreia. Elheim diz que está solicitando que um operador de alto nível seja enviado para lidar com o bandido coreano. Azar se levanta da mesa e diz que ele mesmo vai lidar com ele. Elheim interrompe seu colega e pergunta se ele já se perguntou por que ele mesmo não foi. Azar não se acalma e pergunta se alguém realmente acha que ele não consegue lidar com a aura desperta. Elheim explica que alguém da Coreia não é apenas uma pessoa desperta com uma aura. Enquanto isso, na realidade, Pak da associação está convocando uma reunião. Após ouvir as informações de Khan, o homem pergunta o que está acontecendo. Pessoas desconhecidas de Honse estão sequestrando pessoas e criando portais. O chefe do departamento confirma isso. Pak diz que se outros descobrirem isso, o caos se instalará. O homem acrescenta que só o cheiro dos repórteres lhe dá enxaqueca. Pak aborda o chefe do departamento e exige que ele atribua a investigação secreta a Jinki. Enquanto isso, Wang é libertado da prisão para caçadores. Xin Chuen o cumprimenta com lágrimas nos olhos. O mentor cumprimenta calorosamente seu aluno. A menina diz que alguém gostaria de conhecer Huang. Quando Huang entra no carro, ele é recebido pelo professor Park. O homem se assusta com a aparição do velho amigo e diz que sabia que mais cedo ou mais tarde ele se meteria em alguma enrascada. Huang entra no carro e continua a chorar, ao que Park pede para ele parar. Enquanto eles saem, os amigos continuam a provocar um ao outro. Mais tarde naquela noite, o assassino em série continua a devastar a Coreia. Ele encontra uma garota solitária e ela pergunta o que ele precisa. Antes que o maníaco possa responder, alguém voa pelo lado e o esfaqueia, mas o vilão desvia. Chon-woo foi ajudar a garota e ficou feliz por ter conseguido identificar o maníaco. O jovem diz à garota para pedir reforços a Jin da associação. O maníaco olha para os caçadores com decepção e percebe que caiu em uma armadilha. Jong-woo, olhando para seu oponente, não entende por que ele está tão relaxado. O maníaco sorri e pergunta ironicamente ao jovem caçador se ele foi quem esfaqueou seu mentor na construção do clã Cavalo Vermelho. Jong-woo fica nervoso, mas continua monitorando o comportamento do inimigo. Em determinado momento, o sujeito desiste e avança em direção ao inimigo. O maníaco observa com um sorriso que o caçador é muito fraco e não conseguiu nem matar Lee Sogu. Jong-woo não para e diz que irá matá-lo em vez de Lee Sogu. O maníaco sorri e avança em direção a Chon, matando-o em um instante. A cabeça de um jovem caçador é cortada por equipamentos e armas inimigas. Voltando-se para o cadáver, o maníaco lembra que recebeu ordens de não matar pessoas da associação. Mas então ele se lembra que Roman, que lhe deu ordens, não pode mais fazer isso. Rindo e percebendo que agora está sozinho, o maníaco vai embora. Na associação, o chefe do departamento assiste ao vídeo que Jong-woo filmou antes de morrer. O homem entende que agora eles conhecem o inimigo de vista. O chefe do departamento pergunta se o maníaco foi identificado. E Jin, da associação, explica que é Cho, que estava ativo há 3 anos. Após analisar a situação, Jin acrescenta que muito provavelmente a organização de Honse atraiu muitos caçadores para o seu lado. O chefe pergunta sobre Jack, da equipe de busca do portal. Jin explica que o assistente do professor Park parece ser falso, mas de acordo com Ho, ele está morto. O chefe do departamento pede ao seu subordinado para revelar informações sobre Honse aos caçadores de Rank S. O homem também diz para envolver todos os caçadores da associação para capturar o inimigo. Enquanto isso, Ho se encontra com Don, e o caçador diz que irá direto ao ponto. Ho fica nervoso sem entender por que o caçador veio dessa vez, mas escuta Don atentamente. O homem pergunta se Ho sabe sobre o abrigo Hope, e o menino confirma. Don fica feliz que a conversa será mais fácil e vai direto ao ponto, dizendo que não tem fundos suficientes para o novo projeto. Por fim, o homem e o jovem chegam a um acordo, e Don diz que Do pode contar com sua ajuda a qualquer momento. Ho diz que eles ainda não decidiram nada e que ele precisa discutir tudo com Han, com o que Don concorda.
Ao sair, o caçador diz para eles tentarem tomar uma decisão o mais rápido possível. Ho, após a saída de Dong, fica surpreso ao saber que ele precisa doar 400 bilhões para desenvolver o projeto. Enquanto isso, Lee Chang-shik vai correr. De repente, um homem alto de pele escura e com dreadlocks aparece na frente dele. O caçador para e olha para o estranho, perguntando quem ele é. Em vez de responder, o homem ataca o jovem. Chang-shik reage rapidamente e recua, dizendo ao homem que seus ataques são fracos. Lee tenta atacar seu oponente, mas consegue bloquear o caçador a tempo. A luta para por um segundo e o homem negro diz em inglês que Chang-shik é legal. Imediatamente o estranho pronuncia o nome da técnica. O homem imediatamente corre em direção a Chang-shik e ele, horrorizado, percebe que não consegue se mover. O estranho levanta o punho para bater no jovem. No último momento, Lee se move para proteger o rosto e bloquear o golpe. Enquanto isso, no orfanato, Dong explica aos seus subordinados os detalhes do plano para melhorar o orfanato. O subordinado pergunta ao caçador se o clã Daesung é capaz de doar tal quantia. O homem explica que ao proteger portais de nível S, a pessoa recebe grandes quantias de dinheiro. Então, não precisa se preocupar. De repente, Dong volta sua atenção para a janela. O homem sente a presença de alguém. O caçador se levanta da mesa e diz ao seu subordinado para começar a evacuação. A princípio, a garota não entende por que o homem está tão animado, mas Dong não tem tempo para explicar. Um homem alto e loiro se aproxima do abrigo. Dong imediatamente o ataca com uma arma. Entretanto, o estranho reage a tempo e bloqueia o ataque. Após se afastar, Dong sente a força do inimigo, já que ele estava bloqueado. Mas isso não assusta o homem em nada. Pelo contrário, ele está feliz em praticar luta aqui, já que não há portais livres. Um estranho homem loiro ataca Dong. Entretanto, a técnica do inimigo é incomum e seu ataque para perto de Dong. A princípio, o caçador não entende o que é, mas depois ele imagina que pode ser um ADK. Enquanto isso, em casa, Ryu cria um boneco Chucky com o cabelo de Han. A pequena criatura, parecida com uma boneca cult, ainda guarda algumas semelhanças com o personagem principal. Daesung, que está no panteão, sente uma sensação estranha, mas não dá importância a ela. Enquanto isso, uma mulher desconhecida se aproxima da casa de Ryu, pretendendo concluir sua tarefa rapidamente. Ryu boceja em casa e pensa que quer dormir. A menina adormece no chão da sala com uma boneca nas mãos. Enquanto isso, um estranho entra na casa. Ela pega seu cajado e diz que este lugar agora é um altar da morte. Porém, ali mesmo, a mulher desconhecida sente a presença de outra pessoa. Na frente dela, aparece uma boneca criada por Ryu. A mulher olha para a criação e pergunta ironicamente que tipo de boneca feia é aquela. A boneca lambe a faca e fica brava por ter sido chamada de feia. O estranho ativa a técnica para matar a criatura. Em algum momento, a tecnologia alcança a boneca e ela começa a ficar ainda mais louca. Reunindo suas forças, a criatura avança em direção à mulher. A estranha está prestes a ativar uma barreira para se proteger. No entanto, a boneca pula direto na mulher, e ela não tem tempo de fazer nada. A criatura começa a esfaquear a estranha com uma faca, matando-a. Enquanto isso, na sala de transmissão da associação, relatos de explosões por toda a cidade aparecem por todos os lados. Surgiram notícias sobre o confronto de Dong e Chang-shik com forças desconhecidas. O chefe do departamento supõe nervosamente que provavelmente as criaturas de Hon se atacaram. O homem dá a ordem de enviar um grupo para ajudar Dong, e Lee será ajudado pelo clã Joseon. Neste ponto do parque, o homem negro continua a lutar com Chang-shik e observa que os caçadores coreanos estão resistindo bem. Lee fica bravo e manda o inimigo embora. O estranho diz que é hora de terminar aqui, então ele invoca a técnica do colosso. O jovem caçador sente seu corpo começar a ser atraído em direção ao oponente. De repente, por um momento, a influência do homem sobre Chang-shik cessa. Baek Harin, que veio ajudar Lee, aparece imediatamente e pergunta por que o caçador mundialmente famoso não consegue lutar sozinho. O rapaz agradece a ajuda da garota e diz que lhe deve muito. Karin se vira e diz que eles estão ali para atender uma ligação e pergunta se essa pessoa desconhecida é de Hons. Chang-shik não entende o que Harin está falando e pergunta se o cara viu a notificação para todos os caçadores sobre Consi. O inimigo perde a paciência e ataca os caçadores. Beck reage ao ataque e usa um escudo, mas todos sentem a aura poderosa do estranho. Chang-shik grita para o povo de seu clã e exige que lhe entreguem sua arma. Os assistentes entregam a espada ao rapaz.
e o caçador diz que agora ele definitivamente lidará com o inimigo. O estranho pensa por um segundo que passou muito tempo ali e nem sequer capturou o verdadeiro alvo. Portanto, o inimigo desaparece imediatamente e Lee se sente cansado e desmaia. Enquanto isso, no orfanato, as crianças estão escondidas em um bunker e estão preocupadas com Dom. Um dos órfãos acredita no mentor, pois o considera o melhor caçador da Coreia. Enquanto isso, lá fora, Dom continua lutando contra um inimigo desconhecido. O homem se pergunta por que não consegue ver nenhuma oportunidade de responder ao inimigo. O inimigo não parece cansado e diz que é hora de acabar com Dom. O caçador, já bastante cansado, pergunta-se novamente o que o inimigo planejou. O estranho ativa a chuva de sangue e usa a habilidade de tempestade. Relâmpagos aparecem ao redor do caçador, protegendo-o da chuva. Entretanto, a técnica do caçador é significativamente mais fraca que a habilidade do estranho, e Dom fica gravemente ferido. O inimigo, olhando para Dom, sente que os caçadores o esgotaram. Por causa de Dom, o estranho teve que usar todo o poder do Colosso de Sangue. Enquanto isso, Ryu acorda em sua casa e usa a técnica de coleta de sangue para tentar descobrir o que aconteceu enquanto ela dormia. Ao lado da garota está uma boneca de Hana, que Ryu também traz para si. Após receber as informações necessárias, a menina entende que a boneca a salvou e agradece a criação. O noticiário da noite relata um ataque de agressores desconhecidos contra Lee Chang-sik e Dong. A mãe do personagem principal assiste à transmissão e diz que seu filho não estava em casa há vários dias e, de repente, algo aconteceu com ele. Enquanto a mulher procura o telefone, sua irmã se aproxima e pergunta por que sua mãe não está dormindo. Shan-ho diz para ela não se preocupar com seu irmão. A mãe olha para a filha e pergunta quando foi a última vez que ela falou com o irmão. Jisoo esfrega os olhos e diz que não sabe, e de qualquer forma, não precisa saber disso. Enquanto a mãe repreende a filha pela atitude em relação ao irmão, alguém desconhecido está no telhado da casa. Acontece que esse é o maníaco que estava seguindo a mãe e a irmã de Kan. O vilão desce até a janela do quarto da mãe de Dae-sung e se prepara para quebrar o vidro. Entretanto, assim que toca a superfície da janela, uma forte barreira é sentida. O pingente contendo um dos protetores invocados por Kan desperta. O maníaco fica furioso porque o personagem principal previu tudo. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele é perfurado pela arma de outra pessoa. O defensor aparece da janela e fica bravo porque alguém perturbou o sono da mãe do herói. O maníaco olha para a chamada com horror e fica surpreso que ela apareça mesmo sem Kan. O vilão atende a ligação e diz que agora vai explicar tudo. Mas o chamado não vai ouvir o maníaco e diz que o próprio mestre irá interrogá-lo. Enquanto isso, no panteão, Dae-sung havia quase completado a realização de seu corpo e poderes. A aparência de Kan muda, ele recupera seu cabelo claro e acinzentado e fica feliz por ter retornado ao seu antigo eu. Imediatamente, Kan ouve a voz de um dos policiais dizendo que havia capturado o infrator. O maníaco se encontra acorrentado em um novo lugar e não entende onde está. Dae-sung vai até ele e recebe notificações do sistema parabenizando-o pela conclusão da implementação. O personagem principal para ao lado do agressor. Por fim, Dae-sung volta sua atenção para o maníaco, que já está muito nervoso. Kan se vira para o vilão e pergunta quem é o mestre do maníaco. Enquanto isso, no altar do sul, Konse-Elheim recebe seus enviados. Um homem loiro desconhecido e um homem com dreadlocks reportam a criatura, dizendo que eles quase se livraram dos alvos. O homem loiro pergunta ao seu parceiro se ele não matou Chang-sik completamente. Mas o homem de pele escura começa a dar desculpas. Elheim se levanta de seu assento e diz que Guzman está morto e Sagat está desaparecido. Os homens começam a conversar entre si sobre como isso aconteceu. Elheim os interrompe, dizendo que lhes concederá o poder de um apóstolo. Usando um olho em comum, a criatura ordena que seus asseclas matem Han Dae-sung. Lee Chang-sik está no hospital após ser atacado por agressores desconhecidos. Quando o jovem recupera a consciência, a equipe da associação exige que ele informe o gerente. A princípio, o próprio Chang-sik não entende onde está. Uma garota do clã pergunta como o caçador está se sentindo. O jovem se levanta da cama, mas a moça se apressa para detê-lo, pois o caçador ainda está muito fraco. Chang-sik pergunta onde está Baek Harin, e a garota responde que a caçadora está com Dom agora. Outros funcionários estão falando entre si sobre como Lee não deveria saber disso. Chang-sik intervém nas negociações e pergunta o que aconteceu com Dom. As pessoas que conversam entre si ficam em silêncio,
e não sabem como contar a novidade a Lee. Por fim, eles contam ao jovem que, após um ataque repentino de pessoas desconhecidas, Dawn está em uma situação crítica. Shang-Chi fica assustado e não acredita nessas palavras. Apesar das proibições, Lee sai da cama e sai em busca de um parceiro. Ele late para uma garota do seu clã, perguntando onde Dawn está. Karin está no quarto de Dawn, tentando restaurá-lo com seus próprios poderes, e Jin, da associação, diz que isso provavelmente é suficiente. Karin fica nervoso e tenta trazer Dawn de volta à consciência. Shang-Chi rompe na sala e se dirige a Dawn. O homem está inconsciente e sem resposta. Shang-Chi se aproxima de Jin e ele responde que Dawn está em coma e com morte cerebral. Lee está furioso e bravo com aqueles que vieram de Hons. Jin confirma e diz que a associação está fazendo de tudo para localizá-los. Imediatamente, Jin recebe uma ligação sobre o surgimento de um portal de classificação S. Todos na associação estão chocados com esta notícia. O chefe do departamento percebe que 2 caçadores de alto escalão não poderão vir ao resgate devido a ferimentos. Cho-Han está restaurando os mecanismos de aura e Ryu e Baek são caçadores auxiliares. O homem ordena que um alerta vermelho seja acionado e que todos os caçadores registrados sejam mobilizados. O chefe do departamento entende que ainda há uma saída para a situação. Enquanto isso, no panteão, Khan entra na mente de um maníaco. O protagonista vê todas as memórias associadas a Honse. Quando termina, Khan lembra que Elheim é o chefe. Na realidade, há transmissões em todos os lugares com avisos sobre o perigo do portal de classificação S. Um grande número de equipamentos militares e caçadores são enviados para mais perto do portal. A notícia também informou que 2 dos caçadores de alto escalão mais fortes não poderão comparecer ao resgate devido a ferimentos. Na casa da personagem principal, Jisoo sai com uma mala, e sua mãe não entende por que ela precisa dela. A menina explica que o caos está acontecendo e eles precisam ir embora rapidamente. A mãe diz que eles não podem ir a lugar nenhum porque Han ainda não voltou para casa. E Jisoo diz que seu irmão já é forte. Han retorna imediatamente para casa e sua mãe e irmã ficam surpresas com sua aparição. E o próprio Daesung pergunta para onde Jisoo e sua mãe estão indo. A irmã explica ao irmão que um portal de alto escalão apareceu e eles precisam evacuar. Ao ouvir isso, Khan se vira para sua mãe. O rapaz diz à família para ficar quieta em casa porque eles estão seguros aqui. O personagem principal acrescenta que lidará calmamente com todos os monstros. Mãe e irmã ficam chocadas, mas não dizem nada. Daesung antecipa a batalha e sai de casa. Enquanto isso, mais e mais equipamentos militares se aproximam do portal. Khan chega ao portal e olha para ele, suspeitando que está sendo atraído para dentro de propósito. O chefe do departamento, observando a situação através das câmeras, fica furioso porque as criaturas de Honse conseguiram criar um portal de classificação S. Uma loira de óculos imediatamente se aproxima dele e diz que o clã Daesung fez uma aposta para limpar o portal por conta própria. O chefe do departamento não consegue esconder seu alívio e comemora ruidosamente. O homem imediatamente se acalma e diz que estava aparentemente muito excitado. Ele ordena que todos se preparem para o intervalo e deixem a limpeza para Khan. O chefe do departamento ordena que a menina passe essa informação a todos os grupos de caça. Na rua, a equipe da associação divide os caçadores em diferentes subgrupos para o ataque. Os caçadores conversam entre si, sem entender quem vai limpar o portal. Imediatamente, uma notificação chega com informações sobre o clã que irá limpar o portal, e Khan voa ao lado dos caçadores em um dragão. O chefe do departamento e outras pessoas na sala de transmissão veem o personagem principal nas câmeras. Entre eles, o homem e a loira de óculos acreditam em Daesung. Repórteres também estão monitorando a situação pelo portal e imediatamente entram no ar. Finalmente, Han atravessa o portal e sente o quão frio está lá dentro. O cara é imediatamente atacado pelo enviado de pele escura de Honse com uma tempestade magnética. Daesung não se perde e direciona seu dragão em direção ao inimigo para atacar. O homem tenta bloquear o golpe. Khan percebe que o inimigo se afastou completamente dele. Khan salta do dragão e vai em direção ao inimigo. Durante a fuga, o personagem principal ataca o homem e espera que ele finalmente saia do esconderijo. O inimigo diz que Daesung é forte demais para ser um caçador. Khan ignora os elogios e pergunta se seu oponente disse tudo. O homem usa a técnica do apóstolo para atacar. Imediatamente após isso, o homem melhora visivelmente suas características. O inimigo prevê que ele se tornou visivelmente mais forte que Daesung e está se preparando para atacar.
Naquele momento, um enorme meteorito voa em direção a Khan. No entanto, o personagem principal só se diverte com tudo o que acontece. Então, Daesung ativa sua técnica de liberação de magia. O homem sente a força de Khan e não entende de onde vem tanto poder. Atrás do personagem principal há outro inimigo, um homem loiro. Daesung se vira e pergunta ironicamente por que o inimigo está tão ansioso para entrar no túmulo. A loira olha para o rapaz e fica preocupada porque Khan sabia da presença dele com antecedência. O meteorito está se aproximando do protagonista, então ele pega sua arma e invoca equipamentos. A loira vê Daesung cortando calmamente um meteorito e não acredita que alguém possa ser tão forte. Daesung imediatamente agarra o inimigo pelo pescoço e diz que todo mundo sempre se mete em encrenca quando usa uma habilidade. Khan pergunta ao loiro onde está o chefe de olhos grandes. Neste momento, muitos olhos de Elheim aparecem ao redor do personagem principal. Daesung está feliz que o inimigo finalmente apareceu. Daesung joga o loiro de lado, pois não está mais interessado nele. Elheim diz que sente que a força do garoto não foi dada pelo despertar e que vai testar o herói ele mesmo. O inimigo usa uma técnica de petrificação que também afeta seus lacaios. Khan diz que é a vez dele. Daesung usa uma técnica de fogo e diz para sua criatura atacá-lo. A técnica de Khan destrói os olhos de Elheim, mas o herói sabe que o inimigo não desapareceu. A criatura aparece e pergunta de onde o herói tirou tanto poder. E Daesung pede que ele responda sua própria pergunta primeiro. Elheim concorda com o acordo. A criatura pensa consigo mesma que levará a alma de Khan quando ele perder a vigilância. Khan diz que perguntará primeiro. Daesung usa a técnica de penetrar a mente com os olhos. Elheim está confuso e não entende o que está acontecendo com ele. Khan diz que, para começar, não confia em pessoas como a criatura, então ele mesmo vai procurar em tudo o que precisa. O herói vê que no passado, criaturas vieram do planeta dos Titãs, Hakar. Então, seu planeta explodiu devido à guerra. Entretanto, alguns habitantes do planeta conseguiram escapar. Depois de estudar o cosmos, as criaturas decidiram vir à Terra para usá-lo para reviver o Colosso. Afinal, se você preencher o planeta com energia etérea, o plano pode se tornar realidade. Certa vez, os seres contataram algumas pessoas e realizaram reuniões conjuntas. No início, os líderes trataram os alienígenas com cautela, mas mesmo assim fizeram contato. Um dos Khons veio se encontrar com as pessoas e prometeu conceder-lhes a imortalidade. Elheim percebeu que era por causa da magia que Khan era tão forte. Ele percebeu que Khan estava obtendo seus poderes da besta demoníaca nebulosa. No momento de confusão de Khan, Elheim se libertou de seu controle e arrancou seu próprio olho. Daesung pondera a ideia de reviver Colossos e percebe que recebeu informações demais. Além disso, o herói entende que por causa desse portal, ele não recebeu nenhum saque. De repente, Khan percebe 2 coágulos de energia subindo. Enquanto isso, lá fora, o chefe do departamento chega até os caçadores e agradece a Karin e Chohan por assumirem o comando dos grupos de caça. O homem se vira para Chohan e pergunta sobre sua mão, ao que o caçador responde que ainda não pode usar todo o poder dela, pois instalou um equipamento temporário. Beck intervém na conversa, perguntando há quanto tempo Han saiu para a limpeza, e o chefe do departamento responde que foi há menos de 3 horas. O homem acrescenta que mesmo se ele falhar, eles ainda terão uma chance de atacar o portal. Mas então uma voz feminina intervém na conversa e diz que o professor está sendo questionado. Ryu se aproxima do chefe. Karin se pergunta o que a garota está fazendo aqui. Ryu diz que o assassino de Honse foi até a casa dela. Beck e Chohan ficam chocados com o que ouvem. O chefe pergunta o que aconteceu com o assassino. A menina responde que o agressor morreu nas mãos de uma boneca. E os outros caçadores só conseguem adivinhar de qual boneca eles estão falando. Ryu explica que ela fez uma boneca especial que é muito mais forte do que suas outras criações. Mas matar o intruso consumiu toda a energia da boneca. A menina acrescenta que é necessário mais poder de Khan para devolver a boneca. De repente, os outros caçadores começam a gritar que o portal está mudando de cor. Dentro do portal, Han descobre 2 núcleos etéreos azuis que têm a capacidade de criar um ser desperto de nível S. O herói se pergunta quanto poderá ganhar com tal descoberta. O cara olha para o portal uma última vez e percebe que pode sair. Khan sai do portal e as pessoas o cumprimentam com alegria. Ryu acena com a mão para seu mentor, pedindo que ele pouse ao seu lado. O dragão do herói pousa e as pessoas começam a discutir entre si sobre a força do sujeito, já que ele conseguiu limpar um portal de alto nível.
Daesung se aproxima do chefe do departamento e o cumprimenta. O homem agradece a Khan em nome de todas as associações. Os outros caçadores também gritam palavras de gratidão e Daesung os ouve cansado. O rapaz percebe que se sente estranho por causa de tal elogio. Ryu imediatamente corre até o herói e pergunta que tipo de monstros estavam no portal de classificação tão alta. Karin e Shohan olham silenciosamente para a garota que se aproximou de Khan. Daesung afirma que não havia monstros dentro do portal. O chefe do departamento ouve isso e não entende como isso é possível. O cara explica que havia 3 pessoas dentro do portal: Elheim e os 2 que atacaram Lee e Dom. Karin descobre sobre quem Khan está falando e fica bravo. O chefe do departamento ainda não entende como isso é possível. Ele diz em voz alta ao sujeito que a associação ficará responsável pelo portal a partir de agora. Shohan intervém na conversa e pergunta de que tipo de criatura com olhos esbugalhados eles estão falando. E Beck pergunta o que aconteceu com ele. O Khan diz que matou as pessoas e que o de olhos esbugalhados fugiu. Daesung explica que entende que Elheim é o chefe do meio, mas há alguém mais alto. Ryu interrompe a conversa, perguntando se Han conseguiu colocar alguma coisa dentro do portal. O chefe do departamento e outros caçadores estão pensando em saquear um portal de alto escalão. Mas Khan finge estar com dor de cabeça e não responde à pergunta sobre o saque. Daesung se despede dos caçadores e diz que todos os detalhes podem ser descobertos com Ho. O personagem principal vai embora e sua aluna grita que queria lhe perguntar algo. Depois que Daesung vai embora, o chefe do departamento, Shohan, Baek e Ryu precisam pensar em suas próprias coisas. Depois que o portal foi limpo, toda a mídia do mundo começou a falar sobre Han Daesung. Por causa do personagem principal, a Coreia está esperando um avanço militar. Yeon está feliz no ar e diz que um caçador forte apareceu na Coreia, Han Daesung. O streamer também lembra aos espectadores que ele tem um fã-café chamado Han Daesung. Em seguida, Yong passa para o mapa mundi e sugere analisar por que limpar o portal é tão importante. O cara diz que poucos países limparam portais de classificação S, mas a Coreia se tornou o primeiro país a limpar um portal sozinho. Por fim, Yeon diz que depois disso, Daesung deve se tornar o melhor do mundo. Mas nos comentários para o streamer, eles escrevem que não havia nem monstros de alto nível naquele portal, e Yong fica bravo. O cara pula, grita com o público e ameaça bani-los. Portanto, Yeon diz que ligará pessoalmente para Han Daesung, que é o responsável pelos coletores, e perguntará sobre o saque do portal. Um segundo depois, o rapaz afasta o telefone do ouvido em choque. Enquanto isso, na sede do clã Daesung, Shin registra várias agências que querem entrevistar Han. Após o telefonema, a garota diz cansada que veio ajudar o clã Daesung a pedido de Hwang, mas não está satisfeita com isso. Enquanto isso, Ho tenta ligar para Han de seu escritório. O cara fica bravo porque Daesung não atende o telefone. Oh se desespera e simplesmente manda uma mensagem para o amigo, exigindo que ele faça ao menos uma simples conferência, porque o escritório está lotado de ligações com propostas. Khan não responde porque está dormindo em casa. Ho diz que Daesung poderia ter levado alguém para ajudá-lo a limpar o portal, e então não haveria problemas. Enquanto isso, no buraco de minhoca, Khonse Lemish, o sumo sacerdote, está rezando. Elheim o leva para conhecer o mestre. A criatura diz ao padre que há um problema com a terra. Lemish pergunta a Elheim sobre o problema. A criatura explica que um senhor das feras demoníaco provavelmente apareceu na terra e usou magia para extrair informações da memória de Elheim. O padre diz que, por enquanto, a criação de portais é proibida na Coreia. Lemish acrescenta que precisamos nos concentrar na preparação para a guerra com os céus. Elheim se curva para o padre, agradece e vai embora. Na realidade, enquanto isso, uma reunião está sendo realizada na sede da Organização Mundial de Caçadores. O chefe da associação, Darren Anderson, começa a discutir a situação com o portal S-Rank na Coreia. Mas antes de começarmos a discussão, o homem sugere olhar para a tela. A tela mostra Han Daesung, que fechou o portal na Coreia sozinho. O líder japonês interrompe Darren e ressalta que em seu país, as masmorras não são classificadas pela aura, mas pelo nível dos monstros. O homem diz que não havia monstros no portal, o que significa que não se pode dizer que é um portal de classificação S. Um representante chinês também concorda com o Japão, dizendo que o portal não é de tão alto nível. Outro homem interrompe os representantes, dizendo que eles estavam muito precipitados para falar. E de qualquer forma, Park, da Associação Coreana, está presente na reunião. Para si mesmo,
Pak estava cansado dos discursos dos outros representantes. Darren diz que o reconhecimento oficial de um portal de alto escalão só virá após uma investigação completa e caberá a Pak. O chefe da associação coreana diz que recebeu recentemente informações do caçador Dae-sung e agora quer desenvolver medidas globais contra o problema. Primeiro, Pak sugere assistir a um vídeo. Enquanto isso, na Coreia, Ho chega à sede do clã Dae-sung e os repórteres já estão preparando suas câmeras. Ho e Shin saem do carro e a garota diz que os jornalistas se aglomeraram ali como abelhas em busca de mel. O jovem responde que assim ele logo ficará louco. Os repórteres se aproximam do cara e começam a fazer perguntas sobre o portal e Khan. Alguém diz que o portal não é de alta patente e Ho fica indignado com isso. Então o cara acalma os repórteres e diz que um anúncio sobre o portal e Khan será feito em breve. Basta esperar. Mas os jornalistas continuam a fazer perguntas. Entretanto, Shin vem em auxílio de Ho e diz que a entrevista acabou. Ho agradece a garota e passa pelos repórteres em direção à entrada do prédio. Os jornalistas imediatamente correm para fazer perguntas a Shin. No entanto, a menina diz severamente que se recusa a dar uma entrevista. No mesmo dia, a mãe de Han e Jisoo estão andando pela cidade e também são vistas por repórteres. Os jornalistas cercam as mulheres e começam a fazer perguntas uma após a outra. Mamãe e Jisoo estão tensas e não entendem o que se espera delas. Um dos repórteres, um homem de cabelo encaracolado, pergunta se Khan está em casa agora. A mãe do filho não sabe como responder quando descobre que Dae-sung se tornou famoso no mundo todo. Mas os jornalistas não se acalmam e exigem insistentemente entrevistas. Relutantemente, Jisoo diz que quando o portal de classificação S apareceu, seu irmão disse a eles para não evacuarem. A menina acrescenta que, segundo ele, é mais seguro ficar em casa. Um jornalista pergunta a Jisoo sobre a mudança na cor do cabelo de Han e se pergunta a que isso poderia estar relacionado. Mas então, Dae-sung se vira para sua irmã e diz para ela pegar sua mãe e ir para casa. Os repórteres imediatamente cercam o herói e o bombardeiam com perguntas, mas o sujeito permanece em silêncio. O homem de cabelos cacheados repete persistentemente suas perguntas sobre o portal Hanu. O Dae-sung pede que todos os jornalistas permaneçam em silêncio e diz que aqueles que não pararem de fazer perguntas não serão convidados para a conferência. Os repórteres ficam em silêncio e Khan imediatamente estala os dedos. Câmeras nas mãos de jornalistas quebram devido às ações do Dae-sung. Ao sair, o rapaz diz que fotos e gravações de vídeos também são proibidas. Dae-sung diz que todas as respostas às perguntas poderão ser obtidas na coletiva de imprensa em uma semana, e agora pede que os jornalistas se retirem. Os repórteres chateados permanecem em silêncio e observam o sujeito ir embora. Logo, Pak retorna à Coreia e se lembra das palavras do representante chinês sobre Honsei. O homem disse que Khan precisava ser examinado pessoalmente. O representante japonês também apoiou a ideia de conhecer Khan pessoalmente para estudar suas habilidades. No entanto, muitos outros representantes também expressaram o desejo de conhecer Dae-sung. No entanto, Pak disse que isso estava fora de questão, pois agora é um recurso importante para a República da Coreia. Darren disse ao Paquistão que a Coreia precisaria de mais 5 caçadores de classificação S para dar suporte. O homem perguntou se Pak concordaria em ligar para Han para um relato pessoal de suas habilidades. Na reunião, Pak chegou à conclusão de que os representantes estavam interessados exclusivamente em Khan e não em Hons. No final, Pak disse que cada um deveria fazer o que quisesse, mas ele mesmo não tinha a intenção de ajudar. Enquanto isso, no escritório do clã Dae-sung, Han pergunta a Shin se ela decidiu trabalhar para o clã dele, e a garota agradece ao rapaz, dizendo que ele salvou sua vida 2 vezes. Shin conta a Han sobre seus problemas com sua aura e que ela o ajudará por enquanto até que ela possa se tornar uma caçadora. Dae-sung pergunta novamente à garota se ela quer voltar a ser uma caçadora. Shin diz que perdeu muito por causa dos monstros. Então, ela quer se tornar uma caçadora e se vingar. De repente, Ho entra no escritório sem esperar ver Han. Depois de se preparar, Ho entrega a Dae-sung um convite da World Hunters Association. O convite declara o desejo do chefe da associação de conversar com Khan para que ele possa lhe contar tudo sobre si mesmo. O anuncia com orgulho que Dae-sung agora está se internacionalizando e que outros caçadores de alto escalão foram convidados para a reunião. Contudo, o herói se recusa categoricamente. Ho e Shin não entendem como isso é possível e pedem para o cara pensar sobre isso. Han explica que os caras de Honsei são fortes e que se eles vierem quando ele não estiver lá, será ruim.
Ao pensar sobre isso e percebe que até mesmo 5 caçadores de alto escalão serão mais fracos que Han. O amigo concorda em voz alta com o protagonista e pergunta a Daesung sobre a coletiva de imprensa. Kan se lembra da conferência prometida. O cara diz que já tem um plano e se vira para Shin. Depois de algum tempo, a conferência prometida começa e Shin apresenta Han. Hel também se apresenta como o líder do clã Daesung. Shin pede que os repórteres levantem as mãos e ela responderá às perguntas. Um momento depois, uma garota da imprensa se levanta e pede para fazer uma pergunta a Kan. O jornalista pergunta se Daesung sabia com antecedência o que poderia haver no portal. Kan começa a responder, dizendo que não sabia o que poderia haver dentro do portal. O rapaz acrescenta que agora consegue fechar todos os portais. Por isso pediu para a família não sair de casa. Os repórteres ficam chocados com essas palavras e Ho fica envergonhado. Outro repórter imediatamente levanta a mão. Um jornalista de cabelos cacheados se levanta e pergunta: já que não havia monstros no portal, contra quem Kan estava lutando? Daesung começa a falar sobre o inimigo de olhos esbugalhados, mas para. O jornalista pergunta novamente a Kan sobre os monstros. Por fim, Daesung revela que lutou contra os inimigos da nevasca. Ho imediatamente intervém no diálogo e diz que foi confirmado que a temperatura dentro do portal estava abaixo de 90 graus. O jornalista não se acalma e pede provas de tal temperatura. Daesung decide obter os éteres encontrados como prova do saque. Ele diz a todos os presentes que este é um éter que pode despertar um caçador de rank S. Todos os repórteres estão chocados com esta notícia. Ryu, que também está impressionada com o tamanho da transmissão, está assistindo à conferência de sua casa. No hospital, Baek e Chang-shik também ficam surpresos com a descoberta. Pak e o chefe do departamento ficam surpresos que tal coisa exista. Yeon, que também está transmitindo, grita com os espectadores que eles estavam errados sobre o portal vazio. Han entrega o éter para Shin, e a garota não entende o que ele quer dela. Daesung pergunta com um sorriso se ela está pronta para retornar às fileiras dos caçadores. Sem esperar por uma resposta, o cara diz para usar o núcleo de despertar agora mesmo. Shin pergunta cautelosamente se esse é o plano que Han mencionou antes. O cara explica que havia concordado com Huang antecipadamente que ele usaria o éter para restaurar Shin. A garota agarra resolutamente a bala de canhão e diz ao herói que ela definitivamente o recompensará por seu serviço. Han recebe uma notificação para aceitar Shin no grupo de assistentes e a garota sente mudanças em seu corpo. Ho, observando de lado, se pergunta se eles estão um passo mais perto de fundar o clã mais forte do mundo. Algum tempo depois, crianças do orfanato foram ver Dom no hospital. Eles choram, mas a menina responsável os lembra que eles prometeram não chorar na frente do caçador. De repente, Kan entra na sala e diz que veio dar a Dom algo melhor do que dinheiro para implementar seu projeto. Jornalistas estão chocados que Kan esteja tão disposto a abrir mão de outro núcleo. Karin e Lee imediatamente invadiram a sala, exigindo que eles abrissem caminho. Os caçadores param na frente de Kan e aguardam seus próximos passos. Harin e Chang-shik sentem o poder do éter mesmo à distância. Han anuncia solenemente que está começando o show de despertar dos caçadores de Rank S. Enquanto isso, Ryu está em casa tentando reviver a boneca Hana, mas percebe que precisa de um médium mais forte de seu professor. Finalmente, a menina se levanta e decide que precisa ir a algum lugar. No hospital, Daesung contrata outro caçador como assistente. Quando tudo acaba, Kan anuncia que o evento acabou e desaparece. Enquanto os repórteres estão em choque, Don acorda imediatamente. Ele olha para a multidão de pessoas em seu quarto e não entende o que está acontecendo. Karin e Lee ficam felizes com o retorno do parceiro e contam a ele o que aconteceu. Don concorda com eles, dizendo que sente uma mudança. E então, o homem olha para si mesmo e percebe que está completamente nu na frente dos repórteres. Enquanto isso, Ryu vai até a mãe e a irmã de Han com sacolas de presentes. No início, a mãe e Jisoo não entendem por que a menina veio e dizem que Han está no trabalho. Ryu dá presentes para a mãe e irmã de Daesung, e a mulher comenta que é muito caro para um presente. Ryu explica e chama a mãe do herói de madrinha, dizendo que Han a curou de uma doença fatal e que todos os seus presentes são gratidão. Uma mulher se sente envergonhada quando é chamada de madrinha. Jisoo está ocupada desempacotando os presentes de Ryu neste momento e está feliz por ter conseguido os tênis dos seus sonhos. Ryu imediatamente voa até Jisoo e pergunta se ela gostou de tudo. Ryu não perde tempo e conta à irmã de Han que ela tem um pequeno problema e quer falar com Jisoo a sós. Ryu diz à irmã que ela precisa encontrar o médium de Hana, onde uma magia forte está concentrada.
A garota acrescenta que isso costuma acontecer no banheiro masculino, e Jisoo fica tensa. A irmã se levanta e diz que isso é demais, mas Ryu a impede. Ryu entrega um ingresso para Jisoo e diz para ela decidir tudo. A irmã vê um bilhete que não pode ser obtido por nenhuma quantia de dinheiro e pensa sobre isso. Ryu acrescenta que este é um ingresso para o único grupo musical formado por caçadores. E além disso, um dos membros é membro do clã Fortes. Jisoo desiste e pergunta se Ryu realmente precisa do médium de seu irmão. Um segundo depois, a irmã concorda e quer pegar o ingresso, mas Ryu a impede, dizendo que ela o pegará após completar a tarefa. Ryu agradece Jisoo por concordar e fica feliz pela boneca, que ele conseguirá consertar. Um espírito de boneca aparece ao lado da caçadora, perguntando se ela pode ser ressuscitada ao despertar, mas a menina se recusa. Enquanto isso, na sala de treinamento do clã Daesung, Shin e Dong estão treinando depois de acordar. Ho e Han observam o progresso deles, e o amigo, brincando, diz para Daesung acordá-lo também, mas o herói se recusa, perguntando quem mais ficará responsável pelo escritório. Observa que Shin e Dong agora são membros do clã Daesung, então há uma chance de se tornarem o primeiro clã da Coreia. Mas Daesung observa que isso ainda não é suficiente para derrotar Honsé. Ou diz que há muito menos portais agora e não há oportunidade alguma de exibir suas habilidades. Daesung diz que este é o momento de elevar seu nível. Ao voltar para casa, Hana encontra Jisoo, que está agindo de forma suspeita. O irmão conta isso à irmã, e ela vai embora, fingindo estar ofendida. Kan percebe que há algo errado com sua irmã. Sem qualquer intenção de perguntar a Jisoo, Han vai ao banheiro. Depois de terminar de se lavar, o cara sai e Jisoo vai para o banheiro. A irmã fica feliz que Kan não a tenha notado. Entretanto, o irmão aparece atrás da irmã e pergunta o que há de errado com ela. Jisoo dá um pulo para trás e pede para seu irmão não a assustar daquele jeito. Kan diz que sua irmã tem seu próprio banheiro no quarto e pergunta por que ela veio ali. Jisoo inventa e mente para seu irmão, dizendo que foi sua mãe quem mandou ela limpar. Deixando o irmão sozinho e sem entrar em detalhes, a garota entra no banheiro. Finalmente, Jisoo organiza seus pensamentos e vai ao banheiro. Algum tempo depois, Jisoo vai até Ryu. A menina entrega o envelope à caçadora e a convida a olhar ela mesma tudo o que precisa. Ryu pega o envelope alegremente e verifica o conteúdo. Jisoo diz que ela raspou tudo da banheira. Então, Ryu deve ter o suficiente. Então ela pede ao caçador para lhe dar o ingresso conforme combinado. Ryu acha que com esse volume de mídia, a boneca não só pode ser ressuscitada, mas também despertada. Em troca do favor, Ryu dá a Jisoo o ingresso prometido para o show. Chegando em casa, Ryu realiza um ritual para devolver a boneca. Nesse momento, algo acontece com Daesung, que está sentado com Ho, mas ele não presta atenção. Finalmente, a boneca ganha vida e Ryu fica feliz com isso. A menina fica feliz e abraça sua criação. Entretanto, a boneca bate na menina e reclama que quase atrasou a ressurreição. A criatura bate em Ryu e a humilha. A menina não se perde e usa sua técnica para conter a criatura. Ryu diz ironicamente que sem disciplina as crianças não obedecem e olha satisfeito para a boneca. O telefone dela toca imediatamente e Ryu vê que é Han. Shin, Dong e Ryu são transportados para o panteão e os dois primeiros caçadores ficam confusos sobre onde eles estão. Ryu pergunta ao mentor para onde eles estão indo desta vez. Daesung afirma que todos os assistentes presentes são fracos. Shin e Dong preferem ficar em silêncio sobre isso. Então, o personagem principal diz que agora eles vão subir de nível, mas ele está distraído por Ryu. A menina diz que queria mostrar algo ao seu mentor. Ryu invoca o boneco Kan e uma pequena criatura aparece ao lado dos heróis. A boneca assume uma pose relaxada e pergunta à menina por que ela foi chamada dessa vez. Ryu alegremente afirma que a boneca é Han e seu filho. Shin e Dong não intervêm na conversa, mas olham para a criação em choque. A boneca vê Daesung e cumprimenta o herói alegremente, enquanto Han fica chocado e incapaz de dizer qualquer coisa. A criatura corre até o protagonista, mas ele acerta o boneco com toda a sua força e agora Ryu tenta reviver a criatura. Han pensa consigo mesmo que sabia que Ryu era estranho e poderia fazer algo assim, mas nada poderia ser pior do que isso. No entanto, Daesung muda de assunto e se vira para seus assistentes e diz que é hora de treinar. O herói lança o domínio da Rainha Aranha e Shin e Dong se preparam. Ryu exige que o programa inicie a inspeção. Dong pergunta a Han como eles chegaram naquele lugar. Ryu sorri e diz que os caçadores estão em um campo de treinamento infernal. Então eles precisam se preparar.
Inimigos são ouvidos se aproximando dos lados. E Han anuncia que o objetivo do treinamento é resistir até o fim do cronômetro. Dom está se preparando para a batalha e está ansioso por isso. Khan fica satisfeito com o humor de seus assistentes e o treinamento começa. Enquanto isso, no mundo real, o chefe do departamento solicita uma reunião com o chefe da associação na Coreia. Pak conhece e cumprimenta o chefe, perguntando o que está acontecendo. O homem relata ao seu supervisor que recebeu uma ligação urgente da World Hunters Organization. O chefe acrescenta que a Aliança Mundial decidiu realizar um encontro de caçadores na Coreia, e eles realmente querem convidar Han para lá. Pak não responde a princípio, pensando nas palavras do seu subordinado. O líder da associação diz com descrença que a aliança planejou recentemente convidar caçadores para se juntarem a eles. O chefe do departamento ignora os pensamentos do gerente e lhe entrega uma lista de todos os participantes, que inclui Aslan Anderson, o caçador número 1 do mundo, o que surpreende Pak. Algum tempo depois, Park se encontra com o presidente, Lee Kang-chon, que recebe calorosamente o líder da associação. Pak nega as palavras do presidente, dizendo que já faz muito tempo que seu clã se desfez. Por um tempo, os homens relembram o passado e discutem o quão difícil é ser presidente. No entanto, Pak logo interrompe a conversa e diz que quer ir direto ao ponto e não distrair o presidente com conversa fiada. O chefe da associação relata que foi contatado sobre a realização de uma reunião da Aliança Mundial de Caçadores na Coreia. Não é nenhuma surpresa que a Coreia sediaria um evento tão importante sem nenhuma condição. Pak acrescenta que, em troca, eles ficarão em silêncio sobre Cons por um tempo, já que os portais são uma mina de ouro do ponto de vista do país. O presidente começa a discutir a influência dos portais na economia do país e de seus cidadãos, e diz que a perda de núcleos etéricos agora levará a problemas de demanda e consumo. Park interrompe o raciocínio do presidente e diz que Darren Anderson perguntou na reunião se a Coreia assumiria a responsabilidade se eles lidassem com Hons e os portais não aparecessem. Então, Park não pôde dar uma resposta precisa. Lee concorda com o chefe, dizendo que o Ministério das Relações Exteriores também o informou sobre a situação dos países. E parece que essa também é a posição não oficial dos estados. Park lembra que a Coreia ainda precisa desenvolver a economia e cuidar da segurança de seus cidadãos, mas não está claro como fazer isso. O chefe da associação imediatamente diz a Lee para preparar uma ordem do mais alto nível. O presidente fica surpreso ao se lembrar de Han Dae-sung. E Park acrescenta que, com apenas Han, a Coreia não precisa invejar nem mesmo armas nucleares. O presidente concorda com o líder, dizendo que os Estados Unidos têm Aslan e a Coreia tem Han Dae-sung. Mas em troca, o sujeito terá que comparecer à reunião da aliança sem falta. Enquanto isso, Han se encontra com o amigo de Ho e pergunta sobre o pedido. Ho confirma isso e diz que a ordem será de primeira ordem, mas provavelmente a mais alta do país. Han se recosta no sofá e espera que não seja como uma coleira de cachorro, ao que Ho diz que a ordem vem com benefícios e pagamentos especiais. Dae-sung reage imediatamente às palavras do amigo sobre benefícios e pagamentos especiais. Ho acrescenta que todos os benefícios equivalem a 30% da renda, e Dae-sung concorda muito bem com a emissão da ordem. O amigo também conta ao protagonista que o encontro dos caçadores de alianças acontecerá na Coreia. Dae-sung pergunta cansado sobre qual reunião eles estão falando. Ho anuncia cerimoniosamente que uma reunião de caçadores do mundo todo acontecerá para anunciar o ranking mundial, com Han representando a Coreia. O protagonista declara que tudo isso é um pé no saco e pergunta se está na moda não ir à reunião. Mas Ho o interrompe, dizendo que a entrega da ordem ocorrerá no festival. Dae-sung diz irritado que terá que ir à reunião apenas por causa da ordem. Ho muda de assunto e pergunta ao herói onde estão os outros caçadores. Kang explica que eles estão atualmente em uma fase de nivelamento prolongada. Na área de treinamento, Ryu, Shin e Dong trabalham juntos para derrotar os inimigos. Eles também são auxiliados por uma boneca criada por Ryu usando tecnologia. Shin é habilidoso no uso de pistolas com balas de aura especial e também derrota inimigos. Dong usa uma técnica relacionada ao campo magnético para derrotar monstros. Um pouco mais tarde, o trio de caçadores derrota habilmente um grupo de inimigos, e Dong diz a Shin que sua técnica é muito legal. A menina fica envergonhada e responde que o poder destrutivo do líder So é muito maior. Os dois caçadores são imediatamente interrompidos por Ryu, que diz que informações sobre o chefe apareceram. Enquanto isso, em seu escritório,
An Dae-sung verifica informações sobre portais e percebe que há muito poucos deles no país. Então o blogueiro Yong entra em seu escritório e pergunta se An viu a notícia de que eles decidiram realizar a reunião da Aliança Mundial na Coreia. A princípio, Dae-sung não entende o que o cara quer dizer, mas Yeon explica que se eles se promoverem como um clã exclusivo de colecionadores, poderão receber ofertas de muitos outros clãs, incluindo estrangeiros. Yeon diz que o clã Dae-sung estará diretamente no centro desta reunião da aliança, onde Han e sua posição no ranking serão anunciados. Mas no final das contas, a atenção também será atraída para os próprios colecionadores de Alan. Então este é um caminho direto para o mercado internacional. An concorda com as palavras do jovem e diz que esta é realmente uma grande chance. Yeon fica feliz e pede ajuda a Ara para criar conteúdo para seu canal durante a reunião da aliança. An adivinha os motivos de Yeon e diz que pedirá ajuda a Ho. Lá, enquanto isso, Darren Anderson recebe um convidado desconhecido e relata que, conforme combinado, o encontro dos caçadores acontecerá na Coreia. Há uma linda garota de capuz sentada no sofá, e a julgar por tudo é Karina, de Hons. A criatura se levanta e mostra um cubo especial cercado por uma aura. Karina fica ao lado de Darren enquanto ele se maravilha com o cubo do portal que lhe é mostrado. A mulher pede para Anderson reunir sua organização e se refugiar dentro do portal, ao que Darren pergunta o que as criaturas de Conce estão planejando. Karina se vira para o homem e diz que eles estão planejando fazer o que todos realmente querem. Sem dizer mais nada, a mulher desaparece e Anderson fica sozinho com o cubo. Um momento depois, Darren vai até o telefone para fazer uma ligação e informar que um desastre está chegando. Algum tempo depois, caçadores do mundo inteiro chegam ao aeroporto internacional de Incheon. A mídia relata que o objetivo é ver o caçador mais forte, Aslan Anderson. Um momento depois, o americano aparece no aeroporto e todos imediatamente voltam sua atenção para ele. Enquanto isso, Kan e sua família estão se preparando para encontrar os caçadores e pensando na ordem. Enquanto Jisoo e a mãe estão separando as roupas da irmã dele, Dae-sung recebe uma mensagem de Ho dizendo que as framboesas chegaram. Perto do local do festival, Ollie apareceu e iniciou uma transmissão ao vivo. O cara está com uma câmera e declara que manterá os espectadores atualizados sobre todos os eventos e mostrará as fotos mais marcantes. Por fim, todos os caçadores estão reunidos e sentados no salão de banquetes. Dae-sung atrai a atenção de muitos estrangeiros, como um caçador de alto escalão do Japão. O anfitrião sobe ao palco e cumprimenta todos os caçadores reunidos no evento. Este homem convida o presidente da Coreia ao palco para que ele possa apresentar pessoalmente a ordem nacional. Jisoo, observando a cena, conta surpresa à mãe que o próprio presidente irá premiar seu irmão. Por fim, o apresentador convida o personagem principal para o palco. Dae-sung entra no palco timidamente, sob os gritos de sua mãe e irmã. Uma linda caixa com um pedido enorme dentro aparece na frente de Kan. O presidente aperta a mão de Dae-sung e pede que ele proteja a Coreia. Quando o presidente levanta a mão de Kan, o protagonista pensa que, não importa como você olhe, a ordem é semelhante a uma coleira de cachorro, mas é melhor pensar em benefícios e reduções de impostos. A mãe e Jisoo choram olhando para o rapaz e comemoram seu sucesso. Yeon, que ainda está transmitindo em choque, diz aos telespectadores que parece que uma nova era está acontecendo agora. Quando Dae-sung retorna ao seu assento, Aslan aparece ao lado dele e parabeniza o rapaz em inglês. Kan para na frente do americano e pergunta quem ele é. Aslan começa a se apresentar em inglês, proclamando-se o único escolhido. O americano pensa consigo mesmo que Dae-sung provavelmente está em choque, porque nunca imaginou que ouviria parabéns do número 1 do ranking mundial. Dae-sung se vira e retorna para seu lugar, pensando que estranhos esquisitos estão o incomodando novamente e que ele precisa ser mais cuidadoso. De repente, um caçador de cabelos compridos do Japão salta da mesa e diz que uma masmorra de classificação S apareceu em seu país. Outros caçadores também estão começando a receber relatos de portais de alto escalão aparecendo em várias cidades ao redor do mundo. Jin, da associação, corre até o palco até o apresentador e diz que portais de classificação S começaram a aparecer no mundo todo. O homem acrescenta que parece que a reunião da aliança terá que ser adiada. Dae-sung pensa cansado em como os bastardos de Hongse finalmente começaram a agir. Então, o personagem principal vai até o panteão, onde é recebido por uma criatura que parece uma fada. Kan ordena que a criatura abra a loja do céu.
Daesung compra um diário do futuro e descobre que portais estão sendo abertos em mais de 90 países, exceto a Coreia. Orcs enormes aparecem nos Ewha e atacam civis comuns. No Japão, em Tóquio, enormes lobos brancos estão à solta. Grupos de caçadores japoneses se envolvem em batalhas contra monstros. Um caçador de alto escalão percebe que o portal não está fechando, então os inimigos continuam a atacar. Os caçadores americanos mal conseguem lidar com seus oponentes e ficam indignados porque Aslan foi embora no momento mais inoportuno. Na Coreia, um chefe de departamento observa o que está acontecendo no mundo e se pergunta por que tudo está quieto em seu país. Uma mulher loira de óculos se aproxima do homem e diz que pedidos de ajuda estão chegando do mundo todo. E o chefe acha que dessa forma, a Coreia também pode estar em perigo. O homem se pergunta em voz alta se eles podem correr tal risco e enviar seus caçadores para ajudar os outros. O homem pergunta à loira: Kim, o que os caçadores de Rank S que chegaram para a reunião estão fazendo agora? A menina diz que caçadores da China e do Japão já se juntaram à ação militar. E caçadores europeus e americanos também se juntarão à batalha em breve. Antes que o chefe possa responder qualquer coisa, seu telefone toca. E Ho exige que todos os caçadores de Rank S sejam chamados porque Han quer fazer uma reunião. Enquanto isso, um Aslan satisfeito caminha calmamente pelas ruas da Coreia. Enquanto o caçador tira fotos, algumas pessoas na rua o reconhecem e não aceitam porque ele está aqui e não nos Eporas. Aslan percebe dois jovens cochichando sobre ele e pede que tirem uma foto dele. O americano sorri e agradece aos transeuntes. Algum tempo depois, uma reunião convocada por Han sobre Hongse começa na sede do clã Daesung. O protagonista contou à multidão sobre Khons, o Colosso, então agora as pessoas estão fazendo perguntas. Acontece que os alienígenas estão sacrificando pessoas em prol do renascimento do Colosso. E os próprios portais são um altar. Lee supõe que quando houver oferendas suficientes, o mesmo Colosso renascerá. Beck acrescenta que atualmente eles não podem ajudar mais do que um país. Aqui Shohan entra na discussão e mostra o cubo do portal. Dom vê o objeto e diz que ele parece um protetor absoluto. O homem mascarado diz que o recebeu de Han e, junto com o professor Pak, pesquisou as funções do cubo. Assim, por meio de experimentos, os caçadores conseguiram transformar o cubo em um cubo de teletransporte, que lhes permite se movimentar entre os continentes da Terra. Hwang já usou o cubo e Shin confirma isso, e Dom diz que nesse caso não há necessidade de perder tempo. Enquanto Lee pensa em Han, Haren pergunta que tal atuar em uma equipe de caçadores de elite de cada clã. Mas Chohan interrompe a garota e diz que o cubo permite que apenas 7 pessoas se movam. O chefe do departamento intervém na conversa, dizendo que o cubo não terá utilidade a menos que todos os caçadores de Rank S vão de uma vez. Khan diz que todos os presentes, incluindo o personagem principal, se moverão juntos. O chefe se opõe, dizendo que isso deixaria a Coreia indefesa contra os portais. Ao intervém na conversa, lembrando que Daesung foi parar no instituto de pesquisa inesperadamente com a ajuda de alguma tecnologia. Han explica que se Ho acabar em uma área problemática, Daesung pode se teletransportar diretamente para ele. Depois de ouvir isso, muitos caçadores ficam chocados com o quão forte o personagem principal é. O chefe do departamento pensa consigo mesmo que graças a Khan é possível ajudar os outros países e proteger o seu próprio. Então, ele ordena que a operação comece. No entanto, Ryu interrompe todos, perguntando se eles não precisam inventar um nome para o time. Daesung concorda, cansado, que deveria haver um nome e sugere que a garota o escolha. Ryu diz que K está em alta agora, então seu time pode ser chamado de Kits K, e ninguém discute com a caçadora. Na China, caçadores lutam com touros enormes. Um representante da associação chinesa observa os caçadores de seu país perderem para monstros. A secretária imediatamente se aproxima dele e distrai o homem, dizendo que a associação coreana promete fornecer apoio na forma de 7 caçadores de Rank S. Muitos países próximos à Coreia já aceitaram as condições do país e solicitaram apoio dos caçadores coreanos. Na China, uma caçadora de alto escalão mal consegue sobreviver, mas mesmo assim aguarda um ataque de monstros. Entretanto, a equipe K, liderada por Khan, aparece imediatamente e salva a garota do monstro que se aproxima. Harin ajuda a caçadora chinesa e restaura sua aura, curando seus ferimentos. Baek se aproxima da caçadora chinesa e diz que agora ela deve confiar nos caçadores coreanos. Ryu entra na batalha e começa a amaldiçoar os touros. Shin vai ajudar a bruxa, atirando nos inimigos com pistolas e balas de aura.
E Dong, junto com Lee Chang-shik, acaba com todos eles com suas técnicas poderosas. Não muito longe do local da batalha, Cho-han se levanta e pensa que o problema da demanda e do consumo de núcleos etéricos precisa ser resolvido em nível local. Bem ali, não muito longe do caçador, aparece o rei dos Minotauros, Ugnus. Lee e Dong se distraem e veem um inimigo enorme, assustando-se com seu tamanho. O Minotauro brande sua espada e envia uma onda de fogo em todos os caçadores. Entretanto, Harim vem ao resgate, erguendo um escudo de sua aura e salvando seus aliados. Lee e Dong agradecem a garota por salvá-los, porque se não fosse por ela, a onda os teria matado. Xin Chuen grita para seus parceiros prepararem um contra-ataque ao monstro. A caçadora chinesa avisa e pede que os coreanos recuem, pois o monstro é perigoso e já abateu um batalhão inteiro. Mas então, não muito longe dos caçadores, Han Dae-sung aparece e vai direto para o Minotauro. O personagem principal avança direto em direção ao inimigo e bloqueia o ataque do oponente. Ugnus provoca Dae-sung, dizendo que as chamas só o tornam mais forte. Kan não entende o que o touro está falando e joga o personagem principal o mais longe possível do campo de batalha. Enfurecido, Ugnus grita sobre sua força e grandeza e se prepara para atacar os caçadores restantes. Sua atenção é atraída para Xin, que começa a disparar suas pistolas. Entretanto, os ataques da garota não funcionam e o monstro não fica ferido. Ugnus grita que destruirá todos os caçadores próximos a ele e se prepara para um ataque devastador. O Minotauro desaparece imediatamente e Lee não entende o que aconteceu. E Dong explica que foi Kan quem usou a mudança de território e levou o inimigo para longe. Encontrando-se em um novo lugar, Ugnus não entende onde está. Dae-sung libera sua magia completamente e fica bravo por ter que se preocupar tanto por causa de tal oponente. O protagonista usa uma chama especial e a lança diretamente sobre Ugnus. Ao ler as informações do sistema, Dae-sung pensa que precisa libertar o deus demônio antes que o colosso seja revivido. Na realidade, enquanto isso, uma pessoa desconhecida faz uma oferenda a Khonse, na esperança de que ele ganhe a imortalidade. Mas então seu peito é perfurado e Kan aparece por trás, dizendo que o estranho é um traidor. Entretanto, a pessoa desconhecida não morreu e continuou a invocar o colosso, e Dae-sung ficou tenso. De repente, Kan se encontra em um lugar diferente e não tem a mínima ideia de onde está. De repente, uma mão desconhecida aparece e leva as almas coletadas pelo traidor. Dae-sung organiza seus pensamentos e se oferece para falar com o estranho primeiro. Após atacá-lo, Kan vê que seu ataque falhou e está perdido. Imediatamente, uma mão desconhecida se aproxima da cabeça do estranho que fez a oferenda. No último momento, o homem consegue expressar sua gratidão ao colosso. Dae-sung começa a analisar o que está acontecendo e pensa que os territórios mudaram quando o estranho fez a oferenda. Um estranho transformado aparece diante do personagem principal, aparentemente possuído pelo colosso. O monstro se aproxima de Kan e fica furioso com o protagonista. A princípio, o protagonista não faz nenhuma tentativa de atacar o colosso. Entretanto, Kan então agarra seu oponente e bate sua cabeça no asfalto. Depois de espancar o estranho apropriadamente, Dae-sung se afasta, e o inimigo continua a ficar bravo com Dae-sung e a xingá-lo. Kan fica ainda mais irritado, e diz que governa um lugar onde aberrações como o estranho são mantidas. Algum tempo depois, Dae-sung retorna ao seu time de caça como se nada tivesse acontecido. Kan diz que eles resolveram a situação com o portal na China. Dong gentilmente diz a Chang-shik que não há nada com que se preocupar e que Han entende do assunto. Mas Lee continua de mau humor. A caçadora chinesa ainda não consegue acreditar que uma equipe tão pequena de caçadores foi capaz de abrir e fechar um portal tão complexo. No entanto, Dae-sung tira todos de seus pensamentos e afirma que a partir de agora a estratégia deles mudará. E agora Han lidará com todos os monstros, enquanto o resto ajudará os outros caçadores. O personagem principal pensa consigo mesmo que a ressurreição do colosso não deve ser permitida a qualquer custo. E nesse momento, Yeon entra no ar e cumprimenta todos os seus assinantes. O cara declara alegremente que conseguiu obter informações interessantes sobre Kan e outros caçadores. Yeon diz que agora uma unidade especial foi formada na Coreia para ajudar outros países. Kotei-ki-ka. Nos comentários, o blogueiro é corrigido, dizendo que errou o nome e que o time se chama Hunters K, o que é confirmado na notícia. Enquanto isso, algo está acontecendo no portal onde o esconderijo de Darkseid está localizado. Aslan entra e se aprofunda no abrigo.
O americano é recebido pelos militares e o caçador pergunta onde ele pode encontrar seu irmão. Perto do portal, Darren Anderson, usando uma máscara de carnaval, percebe que seu irmão mais novo chegou. Erguendo seu copo de álcool, Aslan pensa consigo mesmo que outras dimensões dificilmente podem ser chamadas de belas. Finalmente, quando Darren se aproxima do caçador, Aslan pergunta se algo ruim acontecerá enquanto ambos estiverem ali. A princípio, Anderson Sr. não entende o que o caçador está falando e lhe pergunta sobre isso. Enquanto isso, em Tóquio, um caçador de alta patente dá ordens a grupos de outros militares sobre como lidar com os inimigos. Depois de mandar os jovens caçadores recuarem, o ancião permanece perto do inimigo e pensa que muito provavelmente seu destino terminará ali. Enquanto isso, Karina relata a Lemish sobre a situação com os portais na Terra e diz que Khan também está ativamente envolvido em tudo. O líder pede à mulher que lhe conte mais sobre Daisong, e Karina relata que parece que o garoto transformou o altar espacial em um altar de teletransporte. Lemish se vira para a mulher e ordena que ela envie Azar ao altar para lhe dar tempo. Enquanto isso, no Japão, os jovens caçadores recuam, e um teletransportador aparece na frente de um jovem caçador. Toda a equipe do personagem principal emerge, tentando se recuperar do teletransporte repentino. Chohan afirma que as ondulações espaciais são muito fortes, e Harin, que está por perto, limpa sua percepção com tecnologia. Khan, seguindo seus aliados, diz ironicamente que eles são todos fracos, e, em geral, ele realmente precisa montar uma nova equipe. A japonesa, ao ver que caçadores da Coreia vieram em seu auxílio, não consegue deixar de se surpreender com o que vê à sua frente: Daesung. Imediatamente, a notícia é transmitida em seu fone de ouvido de que caçadores coreanos chegaram ao ponto com o portal. Depois de ouvir as informações, a garota corre até o personagem principal e começa a falar com ele em japonês. Han, parado na frente dela, não entende uma palavra, e Ryu sussurra para ele ligar o tradutor e sugere que a japonesa peça para salvar o líder Tetsuku. Ryu encoraja a caçadora estrangeira, dizendo que eles vieram da Coreia para ajudar. Tóquio foi atacada por enormes lobos brancos que quase mataram todos os caçadores. Não muito longe do monstro, havia um caçador de alto escalão com cabelos longos, Tetsuka. O japonês está exausto e cansado. É difícil para ele lutar. E neste exato momento, um enorme inimigo se aproxima dele. Preparando-se para a morte, Tetsuka não percebe Han aparecendo por perto e matando o lobo a tempo. O protagonista se aproxima do caçador japonês e pergunta sobre sua condição, mas Tetsuka percebe que seu tradutor está quebrado, então ele não entende o coreano. Entretanto, o japonês imediatamente grita para Daesung em japonês, avisando-o do perigo, e Han se vira. Um trem abandonado está voando direto em direção ao personagem principal e Tetsuka. No entanto, os jovens conseguem escapar do ataque a tempo, e o trem pousa, levantando nuvens de fumaça e poeira. Naquele exato segundo, uma bola verde desconhecida voa direto em direção a Daesung, que a personagem principal habilmente chuta para longe. Entretanto, no ar, a bola se transforma em Azar, e Daesung reconhece a criatura de outro mundo. A entidade de Honse reúne todo o seu poder em um punho e se prepara para atacar de cima. Entretanto, Khan salta para enfrentar o monstro e eles colidem no ar. Um momento depois, o protagonista avalia as habilidades de Azar e percebe que o inimigo é forte. Enquanto a criatura de Honse se prepara para outro ataque, Daesung pede uma mudança de território. Mas o sistema o recusa porque o tamanho do inimigo excede o normal, e Han fica chocado. De repente, Azar absorve Daesung completamente. Tetsuka, que está por perto, olha surpreso para o que aconteceu. Ele não acredita que Hana tenha sido engolida tão facilmente. Azar não consegue se conter e cospe uma coluna de fogo de sua boca. Enquanto isso, a jovem caçadora procura o líder Tetsuku no campo de batalha. O caçador de cabelos longos chama a jovem japonesa e acena para que ela se aproxime dele. Algum tempo depois, todos se reúnem em volta de Tetsuka, e ele informa a equipe de Han que o personagem principal foi devorado por Azar. Chohan pergunta novamente ao japonês sobre Daesung ter sido devorado por uma criatura de Honsei e ter desaparecido. Tetsuka confirma as palavras do coreano e concorda com ele. Lee começa a se perguntar sobre os próximos passos da equipe, e Beck acrescenta que enfrentar Azar cara a cara é perigoso. Enquanto isso, em Darkside, Aslan pergunta a Darren se ele está surpreso. Anderson pergunta se lhe darão um núcleo de classificação S se ele fingir surpresa. Finalmente, Darren se levanta da mesa e diz ao irmão que, não importa o que aconteça,
As entidades de Khonse são mais fortes que Khan. Aslan também se levanta e diz que já havia avisado sobre tudo antes. Aslan permanece em silêncio e não responde ao irmão. Então ele se vira para ir embora. Darren acrescenta, em conclusão, que o plano deles está fadado ao sucesso e que não há absolutamente nada com que se preocupar. Enquanto isso, no Japão, Ryu invoca bonecas criadas com a ajuda de Han. A menina se inclina para a criatura e explica que Daisung desapareceu. E a boneca pergunta, chateada, se Ryu está falando do pai. Chang-Shik e Dong olham para a criação da garota e pensam, que boneca feia. Ryu concorda com a criação e a boneca não acredita. Valeu por assistir até aqui. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que achou. Espero que tenha gostado do vídeo.